Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Minha gente, hoje, 29 de dezembro de 2021, 29 de dezembro de 2021, e o Natal está quase chegando, hein? Falta pouco, falta pouquinho. Já 22 entra e já o Natal começa. Não estou ficando maluco não, Cida. A Aparecida, nossa convidada aqui, olhou para a Letícia, tipo assim, o cara tá doido? Não. Todo ano eu falo isso e fazem exatamente a mesma cara quando eu falo. No dia seguinte do Natal eu falo, já está chegando o Natal do ano que vem, hein? E aí me chamam de maluco e quando vem a gente fecha, abre o olho e o Natal chegou de novo, igual aconteceu com esse último aí. Né? Então, já estou sentindo o gosto da rabanada do Natal do ano que vem, né? Porque a do Natal desse agora que passou tá tão longe, cara, já nem lembro mais o gosto, eu tô com vontade de comer de novo. É isso, gente, um abraço para você que está ligado no nosso programa. Eu falei ontem aqui, falo agora para você, espero que todos tenham tido boa ceia de Natal, boa reunião, e vem aí agora a passagem de ano, né, dia 31, se Deus quiser, nós estaremos avançando de 21 para 22, né. A notícia boa é que nós estamos conseguindo superar aí, né, essa travessia de anos difíceis que nós passamos aí, 20, 21, né? Somos sobreviventes, digamos assim, né? E a notícia ruim é que a gente está ficando velho, né, cara? E aí a gente vai ficando velho, vai ficando mais gordinho, mais rabugento, essa coisa toda, né, e tal. Mas, graças a Deus, com vida e saúde, torcendo para aqueles que estão aí lutando com gripe, com Covid, essa coisa toda, tenham saúde também, né? Então, um beijo no seu coração, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eliane Barbosa nos acompanhando aqui já, e aí lembrando para você, meu amigo ligado no nosso programa, em nossa pauta hoje, educação, recebo aqui as professoras Aparecida Serrano e Letícia, que tem nome de ministra do Supremo Tribunal Federal. Eu sempre digo isso para ela, né? Ela gosta de implicar comigo, eu implico com ela também, né? Letícia ao centro, né? Para você que está aí nos acompanhando pelo Facebook, pela nossa página, de blusa mais... Isso aqui é um azul bebê, digamos assim, mais ou menos isso, né? E a Aparecida Serrano, essa que está com um vistoso amarelo ouro aí, para você que está nos acompanhando, né? São nossas educadoras que trabalham na Secretaria de Educação de Tanguá e vieram aqui falar conosco sobre educação, né? Recebemos aqui na última semana o secretário de Educação de Tanguá, Luciano Lúcio, fez aqui uma espécie de um preâmbulo, né? Outro dia recebemos aqui também o Jardiel, que também cuida ali de uma parte artística dentro da pegada da educação do município de Tanguá. E hoje nós vamos conversar sobre a educação de acordo com a coordenação que essas moças tratam lá no município, que é a questão do ensino fundamental, né? Ensino fundamental que se divide em dois, e por favor, professores, me corrijam se eu estiver errado, primeiro e segundo segmento, né? Aquela pegada de alfabetização até
até a 8ª série agora no meu tempo, né? Aliás, até a 4ª série agora no meu tempo, é o primeiro segmento, e o segundo segmento é da 5ª série até a 8ª série agora no meu tempo, que agora não é mais 8ª, 5ª, agora é o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né, e tal. No meu tempo não tinha essa pegada de maternal também, não. Hoje tem maternal, tem pré-1, pré-5, pré-4, pré não sei das quantas e tal. Mudou bastante coisa, né? A gente sabe que é para o bem do desenvolvimento da educação. Pra vocês terem uma ideia, eu comecei a estudar no Colégio Barão do Rio Branco, com a tia Nazaré Lima, lá em 1982, e eu já entrei na primeira série, porque aprendi a ler em casa, né? A minha prima Adriana Fogaça, que é professora da Rede Municipal de Rio Bonito, hoje, foi a minha alfabetizadora. Ela devia estar na 7ª série, um negócio assim. Era aquela prima mais inteligentezinha que a gente tinha, né? E que tinha mais afinidade com o papai e com a mamãe. E ela que me ensinou a ler. E eu lembro da batalha que era para eu lembrar de botar a praga do acento agudo no Flávio, né? E eu lembro dela falando assim, seu nome não é Flavio, é Flávio, porque a primeira sílaba é forte, então tem que ter acento. Aí entra aquela bagaça de paroxítona, proparoxítona, que não sei o que, tal. Graças a Deus que o papai do céu me dotou com um talento, né, que eu não sei porque que eu escrevo razoavelmente bem, por conta de eu não entender nada de gramática, né? Eu costumo dizer que minhas vírgulas e ponto e vírgulas é igual orégano na pizza. Eu olho o texto assim, vou colocando as vírgulas e depois fica bom, cara, né? Eu costumo dizer, olha, vírgula é igual orégano na pizza. Muito fica ruim, de menos faz falta, tem que ser a dosagem certa. Eu acho que é o Papai do Céu que me ajuda, porque não me perguntem sobre gramática, que eu não entendo nada. E no final o texto até que fica razoável, dá para você ler e entender. Mas é isso, vamos falar de educação aqui. E por que eu estou contando essa história? Porque tem muito a ver com o aprendizado lá de trás, né? Isso que eu estou falando aqui de quando eu fui alfabetizado, como é que começava, e etc, etc. Eu entrei já na escola com 7 anos, né? Com 6 anos mamãe ia me colocar no colégio. E aí, não, é melhor não, tá com 6 anos ainda, tá muito novo. É melhor, fica mais um aninho em casa aí, eu louco para estudar, cara, né? Querendo ir para a escola e tal. E aí com 7 anos, lá fui eu pro colégio, todo satisfeito. E aquela molecada chorando pra caramba, né? E eu, essas crianças estão chorando por quê, cara? Eu tô um ano esperando aqui, ansioso, feliz da vida. E tal, os coleguinhas de carteira chorando, agarrado na barra da saia da mãe. Aí eu lembro que mamãe falando assim, ô meu, se deixar, mora aí. São aspectos do ensino fundamental que tenho certeza que nós também iremos tratar com as nossas professoras aqui hoje. Rita Silva, abraço para você. Jean-Pierre, abraço para você. Ana Alice também passando aqui, deixando suas mãozinhas assim, abraço Alice. E meus amigos, compartilhem aí o nosso vídeo, né, aqui da nossa live, aqui pela nossa página, porque é assunto de utilidade pública, embora estejamos recebendo educadores de Tanguá, mas eu tenho certeza que trarão recados que servem para todos que estão na rede, seja Rio Bonito, Itaboraí, São Gonçalo, Maricá ou outros estados que são especialistas importantes que vão conversar conosco nessa tarde sobre educação. Então, vamos aos nossos boa tardes, né? Começo aqui com você, Letícia, chega bem pertinho aqui do microfone. Letícia já disse para mim que o negócio dela é escrever, né? Ela não é muito dada a falar. Fica tranquila, o falador aqui tem que ser eu. O convidado não tem problema. Eu costumo dizer que o convidado pode ficar nervoso, pode tropeçar. Eu é que não posso, né? Senão eu passo vergonha, que eu sou profissional do negócio. Agora, o convidado é tranquilo e bem-vindo. E você não pode falar muito, não, que você já esteve aqui no programa, não é a primeira vez. Cida é a primeira vez, agora você já é cliente. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigado pela sua visita aqui. Obrigada, Flávio, pelo convite, né? Boa tarde a todos, né? Beijo, Jean. Jean-Pierre já colocou ali, falou que só ia assistir se mandasse beijo. Beijo, Jean. Jean faz parte da nossa equipe, é professor parceiro, né, de ciências. Depois a gente fala um pouquinho dele. Eu falo bastante, mas não assim com um monte de gente, né? Então eu vou ficar sem graça, mas depois eu prometo que eu vou ficando confortável, né? Então, assim, boa tarde a todos. Espero que seja uma tarde proveitosa, que a gente possa falar um pouquinho de educação, que é minha paixão, né? Minha paixão de vida aí. Legado de vida é... Prazer grande receber você aqui, Letícia. Bem-vinda sempre. Tenha no programa Flávio Azevedo um parceiro para os projetos que você estiver realizando você e os seus parceiros lá da Secretaria de Educação. Falei isso aqui pro
para o nosso professor Jadiel, e repito para você que tem nesse programa um parceiro sempre que precisar trazer os informes necessários à população, fomentar debate, discussões, reflexões. Cida, seu boa tarde também. Pega o microfone que eu deixei liberado para você aí. Olha, fala com a que gente. Gracinha. Primeira vez assim, né, com o microfone é desafiador, né? Aparecida, para quem não vergonha. sabe, e aí eu vou atrapalhar você igual o Faustão. Aparecida, para quem não sabe, é a irmã do meu amigo Reginaldo Garcia, que é o secretário de Cultura de Itanguá, né? Abraço, meu amigo Reginaldo, e seja bem-vinda, Aparecida. Obrigado por você ter. Então, boa tarde, né? Obrigada pelo convite, né? A Letícia também, né? Convidou para estar neste momento, nesta conversa, e ao longo vou ficar um pouquinho mais à vontade, né? Mas a princípio eu estou um pouquinho envergonhada, sim. E como ele falou, né? Eu sou tanguaense, irmã de Reginaldo, uma pessoa muito conhecida e uma profissional. Professor também, né? Professor também, e uma profissional aqui que fala, né? Que vem do campo, que defende a escola do campo, e eu já tive o prazer, né? De receber você em alguns momentos na festa da Escola de Cachoeira dos Bagres, né? Você deve lembrar. Festa da Banana. Festa da Banana, né? Que foi um momento ímpar naquela comunidade. Minha primeira gestão, meu primeiro momento, assim, no outro lado da educação, a não ser na sala de aula, e você deu publicidade àquele campo, àquela agricultura, aquele projeto. Então, já agradeço mais uma vez, já agradeci lá atrás e agradeço mais uma vez. Foi um prazer grande, foi um sábado à tarde, uma festividade muito legal lá na localidade Cachoeira dos Bagres. A então escola, né, funcionava à época, agora foi fechada, infelizmente, a escola. A escola Alzimiro Luz, né? Recebe o nome de Alzimiro Luz, que é o pai do seu Ari, né? E do então vice-prefeito da época, né, do Andinho também. Alzimiro é pai ali dos meninos ali, naquela propriedade ali. E muito bacana foi aquela experiência ali da Festa da Banana, porque para mim, que sou rio-bonitense, nascido na Serra do Sambê, que é uma localidade vizinha à Cachoeira dos Bagres, um dos grandes entrepostos de banana de Rio Bonito, estava ali em Cachoeira dos Bagres, sempre esteve ali em Cachoeira dos Bagres, um pouco mais à frente, onde mora, inclusive tem a propriedade lá, o empresário Anderson Tinoco, né, que é o Andinho, que foi vice-prefeito da cidade. Ali existiu o depósito de seu Alzimiro, né, um pouquinho mais à frente da escola, e aquilo ali era cavalo para lá, burro para cá, tropa para lá, tropa para cá, de todas essas montanhas que eu circulo fazendo trilha, vinham bananas que eram colocadas ali para o seu Alzimiro distribuir no depósito de bananas do Alzimiro. Tinha aquele depósito ali, tinha outro lá em cima do buraco de Sanega, na Serra de Sambê, tinha outro perto da onde eu morei, fui criado na Serra de Sambê, próxima quadra ali ao Armazém de Carlinhos, mas esse da família Luz lá era bem grande, porque ele também pegava a banana que vinha de Braçanã, pegava o que vinha do sertão de Cachoeira dos Bagres, uma parte da Serra do Sambê de sitiantes que achavam melhor descer para Cachoeira dos Bagres do que ir para Rio Bonito, do centro de Rio Bonito, por ser mais perto. E esses caminhos que descia as tropas com os animais são as trilhas que eu faço hoje, que existiam desde aquele tempo, né? Só que uma reflexão e aí a Aparecida fez lá a Festa da Banana. Eu vejo sempre o prefeito falar em bananada, né, do prefeito Leandro Neto, peixe, e eu já falei com peixe que nós devemos pensar em banana, porque bananada você fecha o circuito exclusivamente na mariola, que é um dos produtos que você faz com a banana. E se você fala da banana especificamente da fruta, né, e aí você tem um leque de opções que se abre. Além da bananada, você tem o doce de banana, você tem a banana passa, você tem... E aí por aí vai, né? A biomassa, que a moçada utiliza muito hoje, que inclusive vem a partir da casca da banana, são discussões que a gente precisa travar. Mas a banana, sim, é uma coisa que representa bastante Rio Bonito. Juca Goulart, nosso ator, Juca Goulart, fez um festival de cinema certa vez aqui, se não me engano tem uns 10 anos isso, 8 anos, por aí assim, e o prêmio era o Troféu Banana, numa referência a essa banana aí, né? Um monte de gente achou que era irreverência do Juca. Eu falei, não é irreverência do Juca, não. Ele está homenageando um produto que é nosso aqui de Rio Bonito,
e era uma banana, um troféu, um negócio assim, acharam que o Juca estava querendo fazer algum tipo de brincadeira, né? Não era não, né? E muito legal aquela iniciativa do Juca Goulart, que o principal prêmio daquele festival de cinema que ele promoveu era um troféu banana, né? Muito legal, cara, né? Assim como tem Mumbuca e Maricada no nome, a moeda, os citros aqui que o Rodrigo deu, a moeda social, Capivari e Silvio Jardim, na época que Zelão era prefeito lá e criou a moeda social, o Juca criou aqui o nosso troféu banana. Por que não, né? A corrida do The Elite, feito pelo Rafael Sodré 4 anos atrás, o troféu foi um burrinho com os jacaizinhos, né, o burrinho cesteiro chamado, numa referência também à Serra do Sambê, porque a corrida era toda feita pela Serra do Sambê. Então, assim, às vezes quem não conhece a história da cidade acaba não percebendo isso, né? Mas a gente veio aqui para falar de Tanguá, minha gente, e as educadoras que estão aqui transitam nos 2 municípios, Letícia de Rio Bonito, mas atua em Tanguá, né, contribui com a educação de Tanguá. A Aparecida, que é de Tanguá, também contribui com a educação de Rio Bonito. Isso significa que são cidades co-irmãs. E aquilo que eu falei do início, que o que se discute lá, certamente reflete, pode ser utilizado aqui. O que se discute aqui, certamente reflete, pode ser utilizado cá. São cidades tão próximas que quase que se completam, né? O tanguaense vai muito a Rio Bonito, o Rio Bonitense vai muito a Tanguá, e por aí vai. E vamos então falar, meninas, não sei quem vai falar primeiro, Letícia ou Aparecida. Vamos começar a falar um pouquinho dessa educação de base aí, nessa educação fundamental. Eu falava da primeira série, né? E hoje é primeira série, acho que hoje é 2º ano, né? Não é isso? É sempre um na frente, né? Porque agora não é a 8ª, vai até o 9º ano, porque o primeiro é a alfabetização, né? Vamos falar um pouquinho. A alfabetização existia, né? Isso, vamos falar um pouquinho dessa dinâmica, porque eu percebo que as pessoas se confundem. Como nós estamos aqui com meninas que atuam nessa questão da educação fundamental, né? E aí, vamos lá, como é que se dividiu isso? O que se entende tecnicamente dessa questão de idade? Que aí tem o pré, tem o maternal, tem essa coisa toda, né, etc e tal. Eu acabo desconfiando que aquela garotada que ficava chorando lá na minha primeira série, em 82, que eu estava contando aqui agora há pouco, hoje, com essa metodologia, eu acho que já não tem muito isso, porque o moleque com 3 anos está na escola, 4 anos, né? Vamos falar um pouquinho disso. Então, começando a falar, eu também entrei na escola com 7 anos, numa escola do Estado, né? Nossas escolas municipais eram muito poucas naquela época, né? Em 1900 e... Eu vou me entregar em minha idade. Mas... vamos descobrir. Mas em 83, 82, que eu entrei na escola com 7 anos, nós não tínhamos a educação infantil. O Estado não ofertava. Né? E você também aprendeu a ler em casa que nem eu e depois foi para a escola? E aí eu tive um aprendizado dobrado, né? Que eu aprendi em casa, mas em consonância tinha que aprender a fazer algum afazer doméstico, que era o crochê. Né? Aí nós... Olha como que a professora mamãe da Aparecida era exigente. A didática e o ensino profissionalizante junto. Tem que aprender crochê também. É isso? Né? E aí eu fui para casa de uma prima, a prima que está conosco também na educação tanguaense, que é a Jocineide. E aí eu aprendi... Jocineide, que legal, sua prima. Minha prima e minha alfabetizadora, e eu aprendi, né, as primeiras letras, né, os grafemas, os fonemas, né, com ela, e também a fazer crochê, né, que nós entendemos que naquela época a mulher ainda era educada para o lar, né, em 1980 ainda se tinha, né, muito esse pensamento. A minha mãe foi um ponto fora da curva, né? E tinha sido aquela famosa, tem que aprender a fazer para começar a preparar seu enxoval, né? Mais ou a menos. Conversa era essa, né? Que elazinha tem que começar a fazer um enxoval, que já se pensava em casar. Então, mas com o tempo isso foi tendo outros desdobramentos, foram entendendo a importância da educação, dos estudos, e eu entrei também no primeiro ano, no caso da primeira série, com 7 anos. E depois, né, eu acho que Letícia pode me ajudar a falar da legalidade disso, que a gente vem com as garantias de aprendizagem, que aí vai... hoje a gente não consegue, no Brasil, ofertar creche para todos os alunos, mas o certo, né, e aí a gente tem o Plano Municipal de Educação, que já vem dizendo, né, Plano Nacional de Educação, que até 2024 a gente deveria ofertar, né, pelo menos para uma grande maioria, né, e aí com a lei que foi
tendo esta mudança, né, ofertar a educação infantil, né, a creche, né, que compreende o maternal ali, depois primeiro período, segundo período, aí cada município tem uma classificação, né? Cada município tem uma forma de dar essa nomenclatura, né? E no primeiro ano a criança já está com 6 anos, que antes era com 7. A obrigatoriedade é que a criança com 6 anos esteja no primeiro ano, aí consequentemente segundo ano, 7 anos, né? Pra gente não ter aquela distorção idade série, que é um outro diálogo, uma outra conversa. Perfeito. E aí a gente termina o primeiro segmento, no qual eu hoje estou participando no município de Tanguá, no 5º ano, né? E aí entra a Letícia de 6º ao 9º ano, né? E antigamente era a 1ª ou 8ª série. E aí com essas mudanças todas dentro da legalidade, para a melhoria do ensino no Brasil, foi se garantindo essas aulas, né, dos alunos da educação infantil. E aí você não vê, porque ele já se adaptou e não vai chorar mais, né? Ele já se adaptou lá com 3 anos, com 4 anos. Talvez ele chore porque ele não quer ir para a escola, mas não porque vai ficar longe de mamãe, aquela coisa toda que era a razão de tanto pranto, né? Letícia, fala um pouquinho também e diga para mim, você também teve essa pegada aí do enxoval, aprendeu a ler em casa e depois foi para a escola também? Ou você vai querer pular essa parte para a gente descobrir a sua idade? Nada, tranquilo. Estou completando aí meus 40, eu perdi a conta, 45 em janeiro. Né? Perdi a conta, até porque eu não considero muito 43, 44, a gente ficou trancado, né? Uhum. Perdemos 2 anos aí. Mas assim... Olha a malandragem para então eu tô 43 pra tirar 2 anos, tá vendo? Sacança, rapaz. Ai, mas enfim, eu assim, desde que me entendo por gente, a educação faz parte da minha vida, né? Assim, aprendi também com as primas, de brincadeiras, né? Com as primas, no terreno ali, em Cidade Nova, né? Foi o meu primeiro momento em Rio Bonito, né? Fui até os 7 anos ali. Brincando de escolinha, tive a oportunidade de cursar educação infantil com a tia Nazaré, mãe de Júnior ali, que tem ali aquela loja ali que vende... Qual de Júnior que você fala? Vende... Aquele que vem... Ali, perto da NR, vende... marido da minha prima, não sei o sobrenome de Júnior. Não mas que vende comida para pássaro, vende gaiolas ali, né? Júnior, irmão do Breno, né? E do Edgar, e do Alexandre. Mas enfim, Tia Nazaré, mãe do Júnior, me alfabetizou né, já na educação infantil, e depois eu vou para a 1ª série, já direto, não tinha alfabetização na época, né, ali no Desembargador. Até tinha o tal do jardim de infância, eu lembro. Mas era opcional. Eu lembro que os pais colocavam se quisessem, né? A obrigatoriedade é recente, né? 4 anos, é bem recente, coisa de... não tem nem 5. Nem 10 anos, não. Essa pegada de tomar conta se a criança estava estudando era só a partir da 1ª série mesmo. Né? A obrigatoriedade de serviço, de ofertar na sua completude, né? Isso. Universalização. Então, hoje, a partir de 4 anos. Mas eu tive a oportunidade de frequentar 2 anos de educação infantil. E assim, já dando aula particular, desde os 7 anos, já dava aula particular para os vizinhos. Então assim, já ficava esperando na porta lá para saber se passou de ano. Então eu tenho uma história assim, de muito carinho com a educação, a vida inteira, né? Foi a minha única opção mesmo de vida, assim, de trabalho. Isso está no sangue, meninas? Essa coisa do professor, isso está no sangue? O que vocês acham? Eu não acredito muito em vocação, né? Assim, eu acredito assim, da identificação, né? Eu me identifico porque a gente fala um pouco, gosto de ensinar, né? Tem um pouquinho dessa coisa de liderança, de gostar de liderar um grupo, né? Eu acho que começa um pouquinho aí, né? E aí a gente vai fazendo as escolhas, a mulher lá na década de 90, quando fui fazer o curso normal também, a gente tinha poucas opções em Rio Bonito, era normal contabilidade. Meu pai não deixava estudar à noite, né? Novinha. Então optei pelo curso normal e ele me apaixonei, né? E uma professora, Maria da Graça Valvies, né? Que é a professora assim, que mais marcou, tive muitas, então não quero ser delicada com nenhum outro professor, todo professor, mas assim, minha marca de paixão assim, para a educação que me despertou foi a Gracinha, né? Que a gente chamava de Gracinha. E ali eu decidi, optei pela pedagogia, foi minha única opção, meu único vestibular da vida.
E ali fiquei o resto da vida na educação e ainda apaixonada, né? Sou muito apaixonada ainda pela educação. Enfim, né? Eu acho que é coisa de doido, não tá no sangue, né? Coisa de doido, né? Escolher educação, né? Mas, assim, a gente tem um grupo de profissionais que são muito comprometidos ainda, que sustentam a educação nesse país, né? Então, assim, enfim, sou suspeita para falar. Cida, é dom, é talento, é escola, é tudo junto? Como é que você vê? Eu não me vejo em outra profissão, né? Eu acho que a educação, ela tira o sujeito do lugar de conforto que ele está, né? E eu só saí do meu lugar de conforto por causa da educação. Mas eu vejo, para mim, Aparecida foi incentivo da família, que também entendia que para os filhos sair daquela zona de conforto que era a roça, que era o campo, né? Precisava passar pela educação. E a mulher também, né? Eu vou lá no contexto histórico, né? A mulher lá na década de 70, a profissão da mulher também era ser professora, né? Porque era uma extensão da cuidar da casa, da criança, fora do lar. Né? Não da casa, mas da criança fora do lar. Se a gente for ler a pegada feminina, né? Dessa evolução do trabalho feminino, você vai vendo isso, né? Como que vai se constituindo o profissional professora. A primeira aceitação da mulher no mercado de trabalho. A mulher não podia trabalhar, né? Porque quem trabalha é o homem, né? O provedor, aquela coisa. Mas quando começou a se aceitar, a atividade tinha que ter uma pegada que lembrasse a casa, né? Mais ou menos isso. Ou seja, toma conta das crianças, vai ser enfermeira, né? Para cuidar do doente, né? Muito sempre dentro dessa questão do cuidado. E a né? questão Você é bem lembrado, Aparecida, é verdade. E a questão assim na educação, né? Das altas escalas de poder estava sempre na mão do homem, né? O diretor, Sim. Né? Esse estava na mão do homem. A gente começa na sala de aula cuidando das crianças, isso vai pensando ali no ensino e aprendizagem mais à frente, e depois a gente vai estudando e vai chegando em outros lugares de poder. Se você me permite, a mulher, inclusive, ela é para cuidar, inclusive, dos pequenos, né? Sim. Porque os adolescentes aí já era com professor, né? Já era com professor. Aonde você domina que é o segundo segmento, né? E depois o ensino médio, o famoso ginásio daquele tempo, a maioria dos professores eram homens, né? Ou seja, porque já era... É a universidade, não né? era mais a molecadinha, né? Não era as crianças. A criançada, a mulher podia ficar ali porque ela já tem o dom da maternidade, né? Era mais ou menos entendido com essa pegada. Né? E a gente não vai se ater a essa conversa, mas se você for mais a fundo também, é que esses cargos de poderes na educação, ele também vai perdendo um pouco o poder aquisitivo. E aí o homem vai para outro mercado de trabalho e vai também sobrando esse espaço. Aí, para finalizar, eu tive uma conversa com o Jean, que está nos ouvindo, né? Quem chega lá na pesquisa, às vezes, é o homem, né? No processo de mestrado e doutorado, porque a mulher, ela para na metade do caminho para ser mãe, para ser mulher, né? Para ser mulher, que eu digo assim, dona de casa, cuidar da família. E aí poucos chegam neste processo lá na frente, porque não dá continuidade ao estudo, porque para no meio do caminho para outros afazeres e não tem esse incentivo, né, para chegar lá, né, porque a gente ainda está ainda saindo aí de um processo machista, né? Aí eu vou entrar em outra vibe, a gente veio falar de Tanguá e... Não, mas olha só, mas deixa eu falar uma coisa, gente, é extremamente importante se falar isso, sobretudo com pessoas que lidam diretamente com a formação da mente humana lá no ensino fundamental, né? Porque todos os problemas que nós estamos vendo aí é porque falhou alguma coisa, seja na educação familiar ou escolar, falhou lá atrás na hora de... Tem gente que não gosta disso, né? Mas eu acho muito legal aquela história da lousa, né? Que a mente da criança é uma lousa, e aí papai, mamãe e o primeiro professor vão escrever nessa lousa, e aquilo que é escrito pela primeira vez fica,
e mexe com a personalidade desse indivíduo no futuro, né? Ele vai refletir aquilo que recebeu lá de informação com 3 anos, com 4 anos. Tem gente que discorda disso, mas eu acho que é mais ou menos por aí, cara, porque eu tenho 47 anos completos agora no último dia 12 de dezembro e me vejo repetindo coisas de papai, coisas boas e ruins. Me vejo repetindo coisas de papai e de mamãe que involuntariamente, né? Porque eu via lá no tempo que eu era garoto, né? Então, assim, eu acho que é importante sim, eu acho que discutimos pouco isso, fala-se muito do ensino superior, da faculdade, e acho que se valoriza muito pouco o ensino fundamental. E é por isso que eu tenho muito prazer em receber aqui essas meninas que trabalham nesse segmento na Prefeitura de Itanguá, né? E não para falarmos exatamente da Prefeitura de Itanguá, mas para falarmos da educação fundamental, né? Então, sim, Cida, fique tranquila que você não está destoando do assunto, não. Eu acho que é com essa moçada mesmo que nós temos que tratar de assuntos que estão aí, às vezes, transformando a sociedade nesse ambiente meio que psicopata que a gente está vendo aí. Eu acho que é porque faltou a base lá, seja familiar, seja educacional. Então, a gente precisa falar, sim, sobre isso. E o nome já traz, né? O fundamental, como você fala, é o fundamental, sim, da educação básica, né? A básica vai lá do infantil até o médio, educação básica, mínima, né, para cada indivíduo. E o fundamental está aí no meio, né, entre o infantil e o ensino médio. Talvez as pessoas não tenham parado para reparar a etimologia da palavra fundamental, que vem de fundamento, né? Isso. E vai dar os fundamentos necessários para o cara, não só, porque a gente vincula muito a educação a um emprego, a um vestibular, né? A educação fundamental não, ela é mais ampla, né? É de cidadania, é de você ter uma visão ampla de onde você vive, de quem você é ali no mundo, né? Vai pegar esse... Até de comportamento, usos e costumes e tudo mais, né? De tudo. E a gente vai falar do currículo, que a gente fala muito do currículo que é posto lá pela BNCC, a gente deve falar um pouquinho sobre isso também, e do currículo oculto, que é das relações humanas, de como que uma escola é importante ali naquela comunidade, naquele espaço ali, como ela se constitui. Cida, muito especialista aqui, especialista na área, na escola do campo, né? E como que a escola ali no campo, ela reverbera em todas as áreas sociais, né? Então vai desde a emancipação do indivíduo, né? Nas suas escolhas, também, né? Às vezes não pode não ser a escolha dele mudar de vida, né? Mas que ele seja autônomo para escolher o que ele quer. Né? Seja ofertado, né? Que tem as ofertas, a gente que escolhe. Para você ver a importância disso, você que está nos acompanhando aí, e achou que a gente já está falando aqui de se o professor está ganhando bem ou mal, e eu acho que a conversa tem que ser muito acima disso. Por exemplo, os pedófilos da vida foram criança. O que aconteceu lá na infância que ele, né, desenvolve um comportamento desse no futuro, na idade adulta, né? Maridos que batem em esposas aí e esposas que batem em marido, né? De vez em quando nós vemos aí feminicídio, essa coisa toda. O que aconteceu ali atrás, né? E aí essa conversa é sempre tratada no âmbito criminal, jurídico, e no âmbito da saúde pública, né? Porque tem a ver com maluquice, concordo. Mas eu acho que a educação não podia ficar de fora de temas como esse, né? E a educação fundamental, sobretudo, porque por vezes, se você for tratar disso na faculdade ou no ensino médio, já passou. O problema já aconteceu ali nos 4, 5 anos e a marca na lousa já foi feita. Não sei se vocês concordam comigo. Isso. E vira e mexe acontecem algumas coisas na escola ali, né? A gente, 17 anos de educação, a gente tem uma história para contar, né? Sim, imagino. E eu me lembro um dia que aconteceu com meu filho, né? De uma escola, de uma briga na escola, que bateu uma menina e tal, que foi um rebuliço dentro de casa, né? Que não se bate em ninguém, não se bate em mulher, enfim, né? Mas que bom que aconteceu ali, que eu pude fazer uma intervenção séria, ele entender a seriedade daquilo, né? E a gente pôde conversar sobre violência, sobre uma série de coisas, e eu garanti que nunca mais acontecesse, e ele sabe que não pode acontecer, né? E a gente vira e mexe, ele toma isso, né? Porque algumas coisas acontecem ali no cotidiano, muitas vezes os pais não entendem, mas o momento de acontecer é ali mesmo, né? Na infância, nas relações sociais, em que a gente tem a oportunidade de fazer a intervenção correta, de falar que isso pode acontecer, que isso não pode, né? Então, assim, a educação é muito, muito, muito além do que o ensino, né, da matemática, do português, embora seja imprescindível, importante para a cidadania, né? Imprescindível. Mas também as relações importantes, porque aí você tem, às vezes, adultos que sabem fazer, né, contas, de fazer uma série de coisas,
mas vive muito mal socialmente, né? Então, assim, é equilíbrio de tudo isso, né? Perfeito. A gente precisa pensar nisso. Quer acrescentar, Cida, alguma coisa? Não, a escola potencializa as relações, né? E quando a gente fala de currículo, e currículo oculto, e currículo normativo que vem, é a briga, né, que dá dentro da escola, a briga no bom sentido, né? Porque às vezes o que é imposto para a gente trabalhar de conteúdo, ele começa a brigar com as relações sociais. E quando eu falo brigar com as relações sociais, é que às vezes você tem que parar o seu currículo e atender essas necessidades, dialogar com o seu aluno sobre essas questões que você estar trazendo aí, e de forma pertinente, de forma temática e de forma que caminha pelos todas as áreas do conhecimento ali, do português, da matemática, através de um texto. Você está entendendo, né? Quando você fala da pedofilia, quando você fala da violência contra a mulher, quando você faz a violência contra os animais, quando você fala do desmatamento, os preconceitos de maneiras gerais, e isso tudo pode ser tratado no ensino fundamental, né? Dentro dessas relações que a gente está colocando. Pois é, então, para você que está chegando agora, nós estamos recebendo aqui as professoras Letícia Bittencourt e Aparecida. Qual que você prefere, Letícia? Bittencourt, Aires? Bittencourt é bonito porque... Letícia está imprescindível. Não, claro. Mas assim... Bittencourt eu gosto porque é meu marido, é o nome do meu presidente lá do Fluminense, né? Do clube do meu coração. Então eu gosto e lembro muito por conta disso. Aparecida e Letícia são da Secretaria de Educação de Tanguá, estão aqui conosco hoje conversando sobre ensino fundamental. Então, isso que nós conversamos aqui foi um preâmbulo, né, dessa nossa conversa. Para você que chegou agora, essas são as nossas convidadas. Me permitam mandar um abraço para a rapaziada que está deixando comentário aqui. Parabéns, meninas, diz a Ana Alice, muito bom. Eu alfabetizei Cássio em casa. Sou mãe alfabetizadora, com muito orgulho. Parabéns, meninas. É nós, mulherada. Escreveu aqui minha amiga Nelma Sá. Abraço, Nelma. Exatamente, tanto que os pesquisadores de maior nível no CNPq são a maioria homens, diz aqui o glorioso Jean-Pierre, que já é um terceiro elemento aqui na nossa conversa, porque ele é mencionado toda hora aqui. Jean-Pierre, obrigado, meu irmão, pela sua contribuição aqui. Toda educação humana deve preparar todos para viverem para o outro, a fim de reviverem no outro. Uma frase do Augusto Comte, colocada aqui pelo Reginaldo Oliveira. Obrigado, Reginaldo, abraço. Marinete Mendes, abraço para você. Meu amigo Edgar Egger, meu parceiro de trilhas. Bora trilhar, Flávio, escreveu ele aqui. Estamos trilhando um assunto importante aqui, Edgar. Boa tarde, Letícia, diz aqui a Marinete. Meu amigo Marco Violante, nosso presidente do clube, Rio Bonito de Voo Livre, passa por aqui. Minha amiga Mel Cardoso, dando beijos aqui. Boa tarde, essas duas são maravilhosas. Beijo para você, Mel Cardoso. Nelma Jocilene, hoje eu estou ligadinho ao vivo. Cadê a água da nossa outra convidada? Tá por aí, Jocilene. Muito boa tarde. Minha amiga Jacilene Cavaleiro passa por aqui. Boa tarde, Flávio e seus convidados. Moçada da Caminhada Urbana, olha aí a galera aqui, está em toda, né? Boa tarde, meu parceiro de trilha. Carol Quintanilha, abraço para você também. Carla da Luz escreve aqui, colega de trabalho queridas e muito competentes. Minha amiga Garrolice Alvarenga, educadora também, mãe do nosso secretário de Educação de Rio Bonito, passa por aqui nos prestigiando. Então vem uma galera aqui. Passa por aqui agora o meu amigo Gelson Gomes, né, que está me devendo uma entrevista aqui, viu, Gelson? Está me devendo aqui uma entrevista que você esteve aqui há bastante tempo, foi lá ainda na Rádio Sambê, se não me engano, cara. Acho que aqui no programa na Rádio Jornal, você não veio aqui ainda, já está convidado aqui ao vivo, hein, Gelson? E Luciano já autorizou. Já mandei o ofício. Manda. Estrelas de primeira grandeza, escreveu aqui o nosso amigo Gelson. Marinete escreveu aqui, mulheres poderosas. Bom, obrigado, meus amigos, pelos comentários. Quem desejar, compartilhe a nossa conversa aqui, porque eu tenho certeza que o que nós estamos falando aqui é aprendizado, é educação, é utilidade pública. E aí, Letícia e Aparecida, diante desse preâmbulo que nós fizemos aqui falando sobre a educação fundamental, e um beijo no coração do meu amigo Vivaldo Lúcio, meu trilheiro, master, né, que nos acompanha, Vivaldo, que é de Tanguá,
marido da professora muito querida e conhecidíssima de Itanguá, dona Alba Regina. Um abraço aí logo para a dona Alba também, que daqui a pouco aparece aqui dando boa... estou falando. Dona Alba Regina Moreira, boa tarde. O assunto aqui é educação. Aliás, quem em Itanguá nunca foi aluno de dona Alba? Você foi também? Não. Que milagre, gente. Porque todo mundo de Itanguá que passa por aqui, quando eu falo de dona Alba, foi minha professora. Encontramos alguém de Itanguá que não foi aluno de dona Alba. Então, dona Alba e Lúcio, e o meu amigo Vivaldo Lúcio, beijo para vocês. Então, meninas, feito esse preâmbulo aqui, e um abraço também para o meu amigo Paulo Henrique, lá de Itanguá, nosso amigo Falcão, grande sujeito, aqui para o WhatsApp, me mandando aqui um abraço, né? O Nestor Vieira. Nestor, olha só, a cidade está cheia de buraco, mas o assunto aqui é educação, certo? Quando a gente tratar desse assunto, desse tema, aí a gente fala de buraco, né? Hoje aqui é os buracos da educação que essas meninas estão trabalhando. Aliás, muitos buracos que tem aí na estrada aí é porque a educação de casa falhou, né? Porque o sujeito era para botar um asfalto de 5 centímetros, botou de 3, que os outros 2 centímetros virou dinheiro no bolso, propina, porque faltou educação, né? E aí põe o que é dos outros, na política, né, e tal, etc. E por aí vai. Mas vamos falar de educação aqui. Obrigado, Nestor, pela sua participação aqui conosco. Meninas, vamos lá, diante desse preâmbulo que nós fizemos aqui, num campo abstrato, no campo aqui no campo filosófico, como transformar isso agora em programa, em projeto, em papel, né, para se colocar como didática, se colocar como programa para os professores, né, trabalharem com a molecadinha, né? Como é que vocês veem isso, coordenam isso? Como é que funciona esse negócio aí? Começa no quarto, depois a gente vai para o sexto nono, pode ser? Pode ser. Fazer... Então, você é do primeiro segmento, Aparecida. Começa sempre com você, né? Não tem jeito. Na realidade, a gente está vivendo agora em Itanguá um momento ímpar, né? Porque nós temos uma gestão municipal muito preocupada com a educação. E, neste sentido, a gente já tem aí uma estruturação nas escolas, né? Que a gente vê, né, isso acontecendo. A gente já vê aí a tecnologia, né, chegando aos professores, né, internet nas escolas, Xerox, todas essas ferramentas e essas estruturas importantes, porque se não tivermos essa estrutura, isso afeta muito o pedagógico, né? E o pedagógico hoje, com toda essa estrutura que vem sendo feita de forma emergencial, vem feito de forma gradual, porque não é só emergencial, mas tem que ser gradual e permanente. Eu acredito que essa gestão tem essa visão. A gente está caminhando mesmo no pensamento da formação continuada desse professor, porque em Itanguá ela já é uma política pública, né? E se eu tenho uma boa formação para o meu professor, eu consigo atingir os meus estudantes lá na ponta. E hoje o nosso foco, quando você fala, né, pensar no projeto, a gente está focado na aprendizagem. Nosso pensamento, enquanto formador, enquanto professor, enquanto escola, enquanto município, é a aprendizagem. Porque hoje, por conta da pandemia e de um processo histórico, nós temos uma lacuna muito grande na aprendizagem. E a gente precisa fazer esse movimento de presencialmente que retornamos, pensar na avaliação diagnóstica e nas intervenções pedagógicas. Avaliação diagnóstica e intervenção pedagógica linkado com a formação continuada do professor. Esse é o nosso grande objetivo nesse primeiro momento, de primeiro ao segundo. Porque vimos que alunos que eram do primeiro ano, que começou lá em 2019, 2020, ele passou 2020 todo sendo remotamente ou sendo atendido por apostilas, porque ele não tinha condições de estar presencialmente, porque às vezes ele não tinha um celular, não tinha um computador. Ele passou parte do segundo ano dele de escolaridade neste processo. Então ele chega no terceiro ano, de repente, para consolidar uma alfabetização.
E esse aluno que era do terceiro lá em 2020, ele está no 5º ano, uns para consolidar a alfabetização. E outros, né, que às vezes, né, avançou em outros aspectos, porque avança remotamente, a gente percebeu isso pelas nossas avaliações, tendo que trabalhar conceitos importantes para quando chegar no 6º ano, que a Letícia, né, vai tratar desses assuntos, tem autonomia. A gente precisa de um aluno autônomo, né, na questão do ensino e aprendizagem. E a Letícia, ela tem isso com muita clareza das avaliações de diagnóstico que nós fizemos desse ano, o que ela tem para trabalhar com os professores dela nas formações continuadas e o que esse professor precisa fazer com esses alunos. Então, o nosso foco é na aprendizagem dos nossos alunos hoje. Bom, feita a defesa do ensino fundamental aí, no seu primeiro segmento pela minha amiga Aparecida Serrano, Letícia, eu acho que o sucesso do seu segmento, que é o segundo, está intrinsecamente, obrigatoriamente ligado ao sucesso da Aparecida, porque, parafraseando aqui aquela lógica de educação primária e educação secundária do Emily Durkheim, se a primária dela não for bem, a base dela não estiver bem feita, a molecada chega meio sem saber as coisas no segundo segmento, né? E acho que é tão bacana que é por isso ver vocês duas juntas aqui, pensando... Aí, Evaldo, quebraram aqui o seu negócio, hein, cara? Tá na conta de Luciano, hein? E não fui eu, gente. Como assim? Não fui eu. A Aparecida quebrou aqui o Pires, né? Ainda se usa Pires, minha gente. Aqui na jornal tem Pires aqui. Tava coladinho. Porque a água ela faz a... gente, essas coisas só acontecem quando se faz programa ao vivo, viu? Quando é gravado, suporta. Tira aí, não pode não e tal. Então é isso, coisas do programa ao vivo. Então, Letícia, voltamos aqui. Como é que é isso, então? Porque depende muito do sucesso dela, a sua atividade. Ou estou errado? Não, correto, certíssimo. Né? A educação é um processo que começa lá na educação infantil, né? Até antes, desde que nasce, né? Desde que nasce, toda a primeira infância ela tem muito a ver no aprendizado da pessoa, do ser humano, pro resto da vida, né? E quando a gente vai para a educação formal, né, tem que lembrar lá, né? Quando a gente vai lá para a educação formal, isso é imprescindível, né? E a gente tem essa consciência lá. Então, assim, do 1º ao 9º ano, a gente fica na mesma salinha, né? Todo mundo junto, a gente discute tudo. Nós temos os professores parceiros, que são os professores de cada disciplina, e queria falar aqui desse programa, essa função, né, que a gente criou em Tanguaca, do professor parceiro. São professores das salas de aula que nos prestam o trabalho junto, a gente decide junto, né? São representações, acho que a gente só está com uma escola não representada agora, porque o nosso professor parceiro agora é o diretor do Ernestina, né, que é o Jonas, que era o de História, e que foi até substituído pela Mel Cardoso, que é professora de História, né? E aí a gente faz esse trabalho em conjunto, né? Identificando, enfim, né? O Jean é professor parceiro de ciências, doutor Jean, né? Professor de ciências do município, também faz esse trabalho. Então são assim, eu brinco, né, os meus braços ali, porque quando você chega no segundo segmento, você tem as especialidades. Então já precisa de uma graduação, são habilidades mais aprofundadas de cada área, né? São diversos professores que aqueles alunos têm, e aí precisa ter alguns conhecimentos básicos consolidados que estão lá, né? Com a Aparecida, com a Eveline, que é do 1º e 2º, né? Que também, a partir desse trabalho, vai reverberar no trabalho da Aparecida, e assim, por consequência. Então a gente tenta sempre entender a educação como um fluxo. Perfeito. Outra coisa que eu gostaria de trazer conceito aqui para a nossa discussão, né? E aí lembrando que nós não fizemos pauta aqui não, tá, gente? Eu estou perguntando aleatoriamente, né? Porque eu não gosto de pauta não. Eu só sabia a primeira pergunta que ia fazer, a segunda vão surgindo a partir da nossa conversa aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre os estímulos da atualidade, né? Vocês falavam de internet. Luciano Luz esteve aqui e falou daquela questão do tablet, né? Inclusive foi uma mãe que perguntou, e aí teve um atraso lá, uma questão envolvendo extra educação, envolve uma série de... passa lá pela pandemia, que não tinha tablet suficiente para comprar no mercado, né? E eram 5.000 e tantos tablets, segundo ele estava dizendo.
né? Um beijo para minha prima Clarice, que está nos acompanhando aí, e é de Tanguá. Como é que é lidar com esses estímulos da atualidade, né? Eu não quero nem falar da aula remota agora não, né? Os estímulos mesmo. A TV, que a mãe descobriu que a TV é babá, e aí liga a TV lá naquele desenhozinho sem vergonha que a gente que é pai acaba decorando as falas dos personagens, você escuta aquilo e vê o dia todo. Galinha pintadinha, e etc, etc. E às vezes a escola ainda está meio que travada ali no século XIX, né? Mas a molecada está tendo uma série de estímulos com um ano e meio. Quando chega aos 4 anos lá na escola, a vida dele é muito mais dinâmica do que aquela mulher que fica lá na frente, da abelhinha, da escovinha, etc. Como é que é isso, cara? Como é que é, sobretudo você, aparecendo aqui, do primeiro segmento, né? Como que é isso? Como que a educação está correndo atrás de tanto estímulo, né? Então, a gente observa, eu observo pela minha filha, que essa habilidade nela de mexer com a tecnologia é muito rápida. Eu, por exemplo, quando quero fazer alguma coisa no meu Instagram, eu chamo minha filha e falo assim, filha, como é que faz isso aqui assim? Eu domino redes sociais, né? Eu sou jornalista, mas tem coisa que eu tenho que chamar a minha filha de 15 anos para lá me ensinar. Ajudar. É mais ou menos isso, né? E aí? E aí? Então, nesse sentido, nós lá atrás já havíamos salas de informática ou projeções, né? Hoje temos também a robótica, que eu acredito que ela vai citar, né? Lá a gente tinha a intenção, salas de informática, já para potencializar esse aluno que já estava potente. Nós somos do tempo da sala de vídeo, né, menina? Nós somos do tempo da sala eu de lembro vídeo. Que no Colégio Rio Bonito, quando lançaram a tal da sala de vídeo, 86, se não me engano, rapaz, aquilo foi um sucesso, né? Assistimos Indiana Jones, né? E o Templo Perdido da Perdição, sei lá como é que era o negócio, e parecia, a gente achava que estava no cinema, cara, porque era sala de vídeo, um negócio assim, ninguém tinha videocassete, cara, era uma parada assim, olha, aquela escola tem sala de vídeo, né? Então, essa era uma política pública, né, que já vem antes da pandemia, mas às vezes não acontecia, principalmente na escola do campo, né? Até teve um programa para vir um dinheiro específico, chegou alguns computadores, que era a escola ativa, né? Mas isso era uma engrenagem que botava muito óleo, mas era muito complicada, né? Porque às vezes não chegava um profissional, né? E aí você ia dando um jeito ali com o seu aluno para fazer esse trabalho ali. Mas a gente percebe que a geração, independente da sala de informática da escola, ela já se informatizou. Já foi, né? Já foi. Agora as nossas práticas pedagógicas precisam acompanhar. Né? E aí o que vai facilitando nesse processo é um tablet que vai chegando para o aluno, que você já pode colocar dentro ali do seu planejamento, da sua didática, uma aula utilizando aquele recurso. Você pode fazer, você tem um Wi-Fi agora na escola, na maioria das escolas tanguaenses, a gente tem com o professor tendo acesso, e aí você pode planejar a sua aula pensando nessa tecnologia. Inclusive eu sugeri uma professora que ela trabalhasse com os livros infantis em PDF, né? E aí lançava os livros para os alunos em PDF e ali fazia um planejamento para a criança fazer a leitura, se fosse, né, de forma... Agora nós temos aquele equipamento tipo tal do Kindle, né? Que tem vários livros dentro daquele negócio ali. Uma biblioteca, né? Biblioteca, E aí, ou seja, é uma pegada similar, né? Você oferece no tablet essa possibilidade. Essa possibilidade. Né? Não naquela grande diversidade, mas pelo menos aquilo, né, que está dentro do seu cronograma de trabalho. Do seu cronograma. Então, hoje, a geração, ela está caminhando, né, junto com a geração que está chegando, né, de alunos, ela já tem uma noção, os que não têm, a escola precisa dar essa atenção, e a prática pedagógica do professor caminhar junto no seu planejamento, dentro dos recursos que o município está oferecendo, práticas educativas que potencializem essa tecnologia. E aí, só para vocês verem como é que é um programa ao vivo, me presta seu microfone aqui, né? Ele está com alguma... Você está com ele pendurado? Aí ele... Bom, agora sim. Vamos lá. E só para finalizar, eu professora de EJA há muitos anos. Para você que não sabe, ensino de jovens e adultos. Educação de jovens e adultos. Nós tínhamos ali
98 até 2002, um público ainda muito idoso, né, nessa área. Depois nós fomos pegando um público jovem. Eu cheguei a pegar. Que é aquele cara que abandonou o estudo por conta de N razões e agora percebeu a bobagem que fez e vem recuperar, né? E por várias situações também. Situações sociais, socioeducativas, outras situações que também esse sujeito volta para a sala de aula. E aí eu lembro que eu estava no Maria Lídia e tinha assim, um grande problema com o celular na sala. Então, assim, eu comecei a usar o celular dos alunos ao meu favor para conseguir dar aula, porque senão eu não conseguia dar aula. Porque disputar com fone no ouvido, disputar com celular, era muito difícil. E aí eu peguei essa geração que não usava celular, que era uma geração mais idosa, mas eu já peguei a geração tecnológica chegando e eu também tive muita dificuldade de lidar com essa geração. Isso é só para... Não, claro. Não, foi uma bom, experiência. Foi bom que você fez aqui um introdutório, como diria o poeta, para a Letícia, que é do segundo segmento, né? E pega já esse menino com os mesmos, esse menino, essa menina, com os mesmos estímulos, etc e tal, mas já entrando naquela pegada da rebeldia, né? E aí, o cara que tá na tela o tempo todo, né? E a adolescência chegando, ele quer aborrecer a vida de alguém, né? Isso, e vai fazer mais o que ele... Já tem uma autonomia de personalidade, né? Então, assim... a gente começa lá no 6º ano na pré-adolescência, né? Então envolve tudo isso, né? Envolve essas questões das relações, adaptação com outros professores. O sossega menino já não funciona tão bem nessa 8 idade. personalidades ali dando aulas de formas diferentes, os professores também são diferentes, né? E tudo isso atravessado pela tecnologia também, né? E aí, como a Aparecida falou ali quando ela usou, né? A tecnologia ao favor, eu acho que é muito essa pegada, né? A gente precisa usar os instrumentos a nosso favor, né? Então, eu falo assim, o celular é muito ruim se você usar mal, né? A internet é muito ruim se você usá-la mal, né? Tudo pode ser muito ruim se a gente usar mal, né? Então, acho que essa é o grande estalo que a gente tem quando você fala aí que a gente está no século passado. Eu me lembrei das escolas jesuíticas, né? Se a gente for olhar as estruturas das escolas, elas não mudaram praticamente nada em 15 anos. Outro dia com o Luciano ali, você falou dos presídios, né? Sim. Lembrei de Foucault, Sim. né? Que fala vigiar e punir. A torre de vigia. Então a gente tem uma história com a educação muito formatada na nossa história, na educação que tivemos, né? E aí a gente é atravessado por uma tecnologia grande, e aí a gente vê agora umas pegadas, eu cheguei a ver se a pessoa usa a tecnologia, mas de uma forma jesuítica. Então a gente está lá num joguinho que vai falar 2 mais 2 é igual a 4, 3 mais 3 é igual a 6, né? Então essa não é mais a pegada. Então assim, eu acho que o grande desafio de agora é a gente acompanhar as novas linguagens, compreendê-las, entender por onde a gente está transitando. Outro dia a gente teve uma reunião sobre games, o Luciano também falou aqui sobre a gamificação, né? E aí, cara, esse dia eu tava lá com meu filho, o cara sabe de 110 bandeiras. Eu acho que eu não passo de 10, entendeu? Ele já viajou todas as capitais do mundo pelo Google. Mãe, só em Tóquio que eu me perco um pouco. Só em Tóquio que eu me perco um pouco, porque são várias provas. Então ele me deu uma aula de geografia que ele fez através do computador e através do videogame. Então ele conhece detalhes de países, de lugares que o videogame dá a ele e que a educação não conseguiu. Como que a gente pode pensar nessa pegada? Como que a gente pode aprender, né? Em relação a isso? Como que a gente pode usar essa tecnologia a nosso favor? E essa questão, né? Muitas vezes a política pública também precisa estar acompanhando. A gente também não pode também ignorar. A gente não vai usar só a linguagem tecnológica também. A gente precisa também do diálogo, da conversa, da dialética, né? De sentar, conversar, do olho no olho. Então, eu acho que a escola ela precisa mediar um pouco isso, né? Acho que nenhuma polaridade, nem outra, mas a gente encontrar esse equilíbrio, né, para ter uma educação de qualidade, para a gente não ficar, às vezes, falando de linguagem diferente, né, e o aluno, às vezes, não vê sentido naquilo, né, e aí, eu acho que a pandemia trouxe um pouco também, como que os professores foram necessários,
né? Como que aprender sozinho é difícil. Eu entendo que, sinceramente, eu entendo que os pais começaram a valorizar, inclusive, um pouco mais a importância da escola e do professor, quando ele descobriu que aquele capetinha que fazia uns 3 anos que ele não via, estava sob a tutela dele o dia todo, né? E aí ele estava assim, gente, cadê a tia? Cadê a professora? Cadê o cara da capoeira, do karatê, do jiu-jitsu, do curso de inglês? Porque muita gente bota a garotada nessas coisas para se ver livre do pestinho em casa, né? E aí, gente, desculpa, mas essa é a realidade, né? Eu costumo sempre dizer que alguns pais, né, o pai estava sentado, pandemia, lockdown, o pai sentado na sala assistindo televisão, passou aquela gata, o cara, que isso, gente? Que gata é essa aí? Aí a mulher falou, toma vergonha, rapaz, sua filha. Fazia tanto tempo que ele não via a família que não notou que a filha virou uma gata, virou uma moça, né? E, gente, isso é realidade, né? Então, cara, assim... são realidades, né, Letícia? E que estão. A educação acaba sendo uma linha de frente também nesse momento, ao lidar com essas realidades, né? A pandemia ela trouxe muitas lições pra gente, né? Eu falo assim, a gente teve muitas todos os perdas, aspectos, né? Mas ela levantou muitas questões. São, assim, a função do professor, né, do professor que educa, que vai lá mediar o conhecimento, que vai explicar o conteúdo, que vai falar da sequência cronológica, né, dos pré-requisitos de cada conhecimento, enfim, foi essencial, né? Os alunos sentiram muita falta, eles verbalizavam isso nas escolas, né? Quando a gente ia lá fazer as visitas, né, eles verbalizavam, poxa, como que você vai aprender por apostila? É muito difícil, realmente é. A gente tem agora muita coisa ainda para dar conta, é a nossa preocupação, né, de entender o que é pré-requisito de conhecimento para avançar com qualidade com esses alunos, mas essa função do professor ela é imprescindível. Eu acho que ficou tanto dentro da casa, da família, a família percebeu muito isso, né? A gente está aí com a mãe falando, eu tive que alfabetizar minha filha, né? Quando ela coloca o filho, nossa, quantas mães tiveram que alfabetizar seus filhos sem uma formação, né? E aí a gente, claro que tem lacunas. Pegou um pouquinho que ela sabia lá, né? Foi pegando um pouquinho, foi imprescindível, assim, parabéns a todas as mães, né? Que lutaram, né, junto com seus professores, né? À distância, por apostila, né, com seus filhos, foram essenciais, né? Mas essa função da professora alfabetizadora que estuda anos e anos para executar aquilo ali, tem toda uma ciência por trás disso, né? A educação ela tem ciência por trás dela, né? Então a gente tem o Jean, que brinca aqui, o doutor Jean, né? O cara ele tem PhD, né? E tá lá na sala de aula e faz os trabalhos brilhantes com os alunos dele, né? É importante, há uma ciência por trás disso, né? Do como ensinar, do que fazer, de como que aquele aluno vai resgatar aquela memória ali no momento que ele precisar. Então existe todo um contexto que a gente estuda pra caramba, né? Então, assim, e essa é a nossa luta cotidiana. Então, a grosso modo, Aparecida e Letícia, então, é possível transformar em cronograma, em projeto, aquilo que nós discutimos aqui. Sim, e aí você mescla a didática, o aprendizado, com essas visões de mundo, mais tecnologia. Essa é a atividade de vocês e do grupo que trabalha lá. A BNCC já traz isso, né? O currículo, segundo segmento, né? Não li o primeiro segmento todo ainda, né? Mas o segundo segmento ele já começa falando de tecnologia, língua portuguesa, fake news, né? Como que a gente tem sido atravessado lá já em 2017, se não me engano, quando ela foi já sancionada, né? Em dezembro de 2017. E aí ela já vem trazendo esse recorte tecnológico. E como que isso é inserido? Com planejamento cotidiano, né? Então a gente tem que ter planejamento a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, porque as políticas públicas precisam acompanhar. Como é que funciona a pegada da robótica? Então, a robótica, ela já faz parte, né, de muitas escolas, enfim. Acho que em 2015 eu fiz uma reportagem lá no Colégio Bonito com um professor. Sim. Esqueci o nome dele, alguma coisa Franco. Meu filho fez lá um curso, né? de robótica, então, Lego. Eu lembro que eu fiz uma matéria lá, foi até uma matéria comercial, que o Marcelo queria fazer uma publicidade disso, né? Ele me contratou para fazer essa reportagem lá e tal.
E era uma coisa assim muito interessante, né? E querendo ou não, a robótica é uma parada meio que fascina as crianças, linguagem né? do futuro, né? Assim, a tecnologia é a linguagem do futuro, né? Então existe, ela é transpassada por várias outras, a robótica é uma delas, né? A gente tem uma parceria importante com o professor da UFRJ, Charles Pimentel. Ele trabalha com robótica numa escola no SESC, no Polo SESC, né, de ensino médio. É pesquisador, doutorando da UFRJ, num projeto maravilhoso chamado Minervas Digitais, é o curso de extensão da UFRJ, que fomenta a inserção feminina na tecnologia, né? Por isso que eu vim com coisas de menina aqui, né? Porque as meninas precisam ocupar esses espaços também, e às vezes você tem a menina ali a vida inteira, você vê que a menina potencialmente tem habilidade para aquilo ali, às vezes ela escolhe opções culturalmente mais aceitáveis, enfim, né? Por falta de espaço, E é um espaço geralmente dominado por meninos. Mas enfim, a gente está com o projeto aí, eu vou falar um pouquinho sobre as Minervas Digitais, né, em parceria, né, e o Charles Pimentel começa fazendo uma formação com a gente, finalzinho do ano passado, a gente está em 2021 ainda, né, mas já final de novembro, né, todo novembro pegamos vários segmentos com professores, a gente fala sobre educação maker, né, o que é educação maker? É você fazer as coisas, né, tanto você construir suas próprias coisas. Então é maker, desde você cortar alguma coisa e fazer alguma estrutura de artes, né, manuais, como você lá imprimir em 3D alguma coisa. Então assim, a educação maker de uma forma geral. Então a gente introduziu esse assunto. Substitui aquela pegada de maquete que a gente fazia, desenhava uma cidade, é mais ou menos isso? Quando eu estava lá no ginásio, no falecido ginásio, agora é segundo segmento. Não lembro se era na 7ª série ou 8ª série, a gente tinha que desenhar, e aí ia para a feira de ciências, aquela tal daquela cidade que a gente desenhava. Tinha uma pegada de um grupo que tinha que colocar mais árvores, porque estava falando de meio ambiente, etc. e tal. Tinha uma galera que já falava da área mais urbana, e aí já privilegiava a título de conhecimento, de influência mesmo naqueles pensamentos, a questão da água potável, de água pluvial e fluvial, água da chuva por um lado, água do esgoto de outro, tratamento de esgoto, etc. E nós fazíamos aquelas maquetes, né, como se fossem cidades, haja cartolina, haja papel, não sei das quantas, isopor, aqueles painéis de isopor grandões assim, tá? E aquilo ia para a feira de ciências ou para a feira de sei lá de que era. É mais ou menos essa pegada? Vai depender do objetivo que o professor tem, né? Tá. Não, mas eu digo assim, o despertar pedagógico desse aluno é mais ou menos isso. Eu digo assim, botar a mão na massa. Aqui a gente recortava aquilo ali, então ele pode fazer você descobria que o sujeito às vezes ali tinha aptidão para desenho, tinha aptidão para uma série de outras, é mais ou menos essa... Você pode construir aquilo ali ainda da forma, isso vai depender da pegada que o professor queira ter, trabalhar a escala, por exemplo, né? O aluno construir aquilo manualmente, que é importante também para outras habilidades. Teve um miserável que introduziu o gráfico da função desse negócio, né? A gente adorava fazer esse negócio de maquete, até que teve uma praguinha do professor de matemática que resolveu colocar gráfico da função no negócio onde a gente recortar as coisas. Para quê? E eu desisti. Na robótica é importante. Mas é para ele mostrar para você, que a matemática tá no dia a dia, tá no recorte. Eu ainda não consegui saber para que serve aquele negócio de gráfico da função, cara. E aí o Zaqueu Vieira me falou assim, Flávio, o míssil Patriot, ele é feito com uma progressão geométrica, não sei lá de quê. Eu falei, eu não vou pra guerra, Zaqueu, pelo amor de Deus. Mas eu acho que também, assim, nasce assim. Sim, né? A robótica vai nascer desse pensamento de transformar algo que existe ali menor, né? Enfim. E passar, de repente, pro virtual, até você chegar numa impressão 3D, que você seja um arquivo, enfim, né? E eu acho que com essas máquinas hoje que fazem impressão 3D, fica até melhor de você trabalhar. A ideia é você pode fazer quase tudo que você quiser, né? Você tem a sua... a gente chegou a visitar nesse grupo lá uma Fab Lab, né? Que são instituições de produção 3D. E o lema é esse, você pode fazer quase tudo que você fizer. Eles têm os lemas, né? Para você ser uma Fab Lab, lá tem a lei deles, né? Vamos dizer assim, né? Um manifesto, né? Não pode construir armas, por exemplo, né? Mas uma espécie de um estatuto. Um estatuto. Para você ser considerado uma Fab Lab. E aí a gente visitou esses espaços, a gente conheceu um pouquinho dessa ideia, tivemos um espaço maker de uma escola,
que é diferente da pegada da Fab Lab, né? Uma coisa mais mais para construir o conhecimento inicial, né, para esse aluno. Então ele vai ter um pouquinho de programação, como que você programa no computador, como que uma peça de robótica responde a um comando. Então a gente foi lá, visitou, e aí a gente teve um convite também muito legal. O professor Charles Pimentel faz parte do grupo de pesquisa da Universidade de Colômbia, e lá eles estão desenvolvendo uma Google, eu esqueci o terceiro, a parte final do nome, mas é Google alguma coisa. E eles estão desenvolvendo uma placa de robótica, né, que é entre o Arduino e o do Lego, né, que é, vamos dizer assim, mais sofisticado, o Arduino um pouco mais rudimentar, mas é uma placa que se conecta com a internet, enfim. E eles precisavam no Brasil de um grupo que fizesse os testes para ver se a placa é legal, é aplicável, né, fosse fora desse grupo de pesquisa deles, né. E aí ele convidou Tanguá, a gente agora 25, 26 e 27, né, a gente tem 9 alunos de 8º e 9º anos, que já precisa de um conhecimento matemático maior. Esses alunos foram indicados pelos professores das escolas, né, ou pelos coordenadores pedagógicos, porque tinha uma pegada, né, gosta de fazer coisas, gosta de matemática, gosta de construir, desconstruir as coisas, enfim. Então eles indicam esses alunos, já conversamos com os pais, e a gente vai testar essas placas. Em ciências tem a garotada que gosta de fazer bomba fedorenta. Né? Em matemática é a moçada que vai fazer esses cálculos aí. Você pega e mobiliza essa ideia do cara que tem engenhosidade lá fazer uma bomba fedorenta para uma coisa legal. Sim. Né? Que ele vai usar esse conhecimento para fazer uma coisa maneira, produtiva para a vida dele. E de repente ele se descobrir, né? Se descobrir aí nessa pegada. Que coisa bacana, cara. Né? Então a gente tá com essa vibe, assim, com passos firmes, ainda aprendendo junto, né? Porque é importante a gente ir, acho que é passo a passo, né? Perfeito. Enfim. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Edu, que está nos acompanhando. Abraço, meu irmão, beijo no coração, obrigado pelo carinho. Meu amigo Paulo César, grande abraço para você. Paulo César, que é nosso vizinho aqui, e toda tarde está lá trabalhando e ligado no programa Flávio Azevedo. Todos os amigos que nos prestigiam pelo radinho, pelo Facebook. A moçada que vai assistir depois, lá no YouTube, né? Tem a galera que chega em casa de noite, alguém tá vendo aquela novela chata lá que parece que não acaba nunca essa novela. O brasileiro vê a mesma novela há 40 anos. E aí, não acaba não, que negócio, começa um e outro. Um mocinho larga a menina no meio do negócio, no final termina junto, bandido, não sei o quê, vilã, é uma novela, todas elas, só muda o nome. E os artistas. E aí o cara fala assim, meu irmão, essa novela está passando há 40 anos, eu vou assistir o programa do Flávio. Né? Então, a essa moçada que depois já jantou, tá tranquilo, vai lá, liga o telefonezinho ou o computador e assiste o programa. Eu faço isso. Deixa na cara. Aí, ó, tá vendo só? Como é que eu não tô falando bobagem? Letícia é uma das... do trabalho, vai lá ver. Um abraço aí para essa rapaziada que nos acompanha depois, seja no Facebook, seja no YouTube. Muito obrigado pelo carinho. Bom, vamos lá. Lúcio esteve aqui falando de robótica, falou da gamificação, viu o prefeito Rodrigo Medeiros, aliás, um abraço para o prefeito Rodrigo Medeiros, inaugurou anteontem, né, na segunda-feira, a nova sede da Secretaria de Educação. Eu vi ele falando de uma excursão, né, excursão, modo de dizer, pessoal, mas é uma delegação de profissionais de educação de Tanguá, que irão a Sobral, né, Sobral, no Ceará, que é uma cidade referência em educação no nosso país. E assim, o mais legal é que lá em Sobral isso já está tão consolidado que, independente de quem entra para governar, aquele projeto é tocado. Independente do que o sujeito acha e pensa, se é direita, esquerda, se senta embaixo, está no alto, está no meio, não sei aonde, se é vermelho, se é azul, se é amarelo, encarnado, não interessa. O projeto continua, né? Isso é muito legal. E vai uma rapaziada aqui de Tanguá lá olhar isso, né? E ver como é que é, vai beber da fonte, digamos assim. Mas não é essa que é a minha pergunta, não. Quando a autoridade política fala isso, uma das grandes dificuldades é fazer o munícipe entender a importância disso. Quando você fala de robótica, sempre tem aquele cara que fala assim, mas acontece que a merenda tinha que melhorar, eu acho que tinha que botar... Né? Você já está tratando de um determinado tema
E o sujeito acha que, em detrimento de determinadas coisas que a administração pública não atende, você não deve fazer aquele investimento, que eu acho que é um erro, né? E aí acho que um grande trabalho de comunicação precisa ser feito, né? Por isso que a gente está conversando aqui, para que as pessoas consigam reconhecer a importância desse esforço que vocês estão fazendo lá na hora de trabalhar. E aí a grande pergunta, e um beijo para minha amiga Rosemary Pinto, minha amiga trilheira, abraço para você, a pergunta é: como fazer isso, né? A gente discutiu aqui a didática, o aluno, o aprendizado. Agora eu fico pensando aqui na família. Como fazer, Letícia e Aparecida, que o familiar compreenda a importância desse investimento, a importância desse up no aprendizado, a importância do sujeito entender que educação não é apenas merenda, é também o professor valorizado, as escolas confortáveis, né? É o professor bem remunerado, valorização em todos os aspectos, né? E que a família faz parte desse processo. Acho que é um outro grande desafio também de quem trabalha com a educação. Como é que vocês veem isso, né? Então, nós temos, como eu falei no início, uma gestão municipal muito preocupada. Né? Então, quando você fala de merenda, nossas escolas já não vão passar por essa necessidade, só se for uma questão pontual, sim. Uma questão de logística, de compra e venda que saia, mas a preocupação da gestão municipal com isso é muito grande. Então, o pai ele já não vai mais estar preocupado com essa merenda, porque isso já está efetivamente... Já se consolidou. Igual a história lá de Sobral que a gente estava falando agora há pouco. Não ali. É mais uma questão. Já se acostumou com termos uma merenda de qualidade, então já não é mais pauta da reclamação. Da reclamação. Assim. E aí também nós temos uma gestão em escola muito ligada com a comunidade, né? Onde nós temos os conselhos escolares que ouvem a comunidade, né? E aí isso vai criando, né, com a conversa, com as reuniões de pais, vai criando uma identidade. Essa moçada também é responsável por fazer esse papel de multiplicador. Sim, e de convencimento da importância disso. Da importância disso. Perfeito. Então é a relação também da gestão da escola com a comunidade que faz a grande diferença. E para, acho que, culminar, é o resultado que os pais vão vendo quando esses filhos vão trazendo esse resultado para dentro de casa, na conversa, nas atitudes. Então, o poder de convencimento, ela vai caminhando aos poucos, né? Não é uma questão que acontece de uma hora para outra, mas algumas questões que você citou aí, a gestão municipal já está estruturando. Sim. Uma escola bonita, uma escola organizada, uma gestão que está ali já com formação até para gestão. Nós temos hoje no município um grupo que faz formação com o diretor. E isso não tinha visto. Entendeu? Quando ele faz essa formação com o gestor, ele faz o gestor pensar, né, qual é a representatividade daquela escola para aquela comunidade. Qual é a realidade daquela comunidade que a escola tem que entender. E como essa relação, a escola e os responsáveis, a comunidade responsáveis vão abraçando essas políticas públicas que vão chegando. E aí passa a fazer sentido. E as falas, né, que acontecem, né, uma fala ou outra de quem não conhece, às vezes até de quem não tem filho na escola, às vezes faz esse comentário, sim. Né? Vai sendo combatida pelo próprio progresso do aluno, pela própria defesa do pai, pela própria defesa da escola. Então, você ganha aliados ali gratuitamente por conta da sua boa prestação de serviço. Prestação de serviço. E eu falo isso a partir da escola do campo. Porque a grande aliada que nós temos numa escola do campo é a comunidade. E a grande representatividade governamental que nós temos no campo é a escola. Então, não tem para onde correr. Então, quem é de escola do campo tem isso consigo. Ele precisa ter uma boa relação com a comunidade e a comunidade vê na escola uma representatividade municipal, política, governamental. Perfeito. Né? E aí eu acredito, Flávio,
que ir a Sobral, né, um grupo, não acredito que tenha falas trocadas, né, só se for mal intencionada, porque sabe que vai ser um grupo que vai lá, vai estudar, vai pensar e vai trazer de lá ações pertinentes para Não tentar. é um passeio, né? Não é um Não passeio. estamos indo à praia, a gente está indo para poder realmente... E a gestão municipal nos cobra muito isso. Nós não estamos ali para brincar, para estar como coordenadora, não. Nós estamos ali para entregar 100% do trabalho, como o Luciano fala. Né? A gente tenta. Né? E a gente Letícia, fala, né? quer acrescentar alguma coisa ao que disse assim, da identificação? E a gente entender também que todo e qualquer projeto, seja ele lá com banda, né, nas escolas, com o projeto dos musicistas, né, da orquestra nas escolas, com o Lona na Lua, seja com robótica, seja com gamificação, qualquer projeto, ele são panos de fundo pra gente, que vão respaldar o aprendizado. Então o cara precisa saber, né, de repente o menino não quer fazer música, mas quer fazer robótica. Ele não quer fazer robótica, mas ele quer fazer música. Enfim, né? Então, assim, essa oferta, né, para facilitar o aprendizado, porque o cara lá, quando ele vai fazer lá, a gente teve um papo muito legal lá com o Zeca, né? Quando o cara lá vai fazer lá o teatro, ele vai ver um pouco de cada coisa também. E vai aprender. Então, se ele vai escrever um roteiro de teatro, né, se ele vai construir, ajudar lá no cenário, ele vai ter que calcular coisas, ele vai ter que fazer, né, ele vai ter que mobilizar conhecimento para executar aquilo ali. Então, todo esse arcabouço, né, tudo que é oferecido, ele vem em função do aprender, né? E isso é muito importante que a gente tem. Então, assim, o cara pode aprender a matemática ou o ângulo lá, construindo um cenário, ou lá no digital, programando o computador lá e dizendo qual é o ângulo que o negócio vai virar para a direita, para a esquerda. Então, assim, isso tudo é um cenário importante, né, para que o aluno aprenda de fato. E aí a gente sai daquele processo jesuítico lá, né, que também tem a sua função do cara lá ensinando no papel, porque tem criança que aprende melhor assim também, né, mas que ele vai sair um pouco daquele formato ali. E na vida é assim também, né, Flávio? Na vida a gente vai aprender, se a gente vai no banco, a gente vai fazer a estimativa lá do que a gente compra, então a gente usa todo o conhecimento que a gente aprende na escola e fora dela, né? E aí a gente acessa também outros meios, né, para poder se ter acesso lá. Então o cara vai ouvir falar, que diacho é esse de robótica? É coisa da NASA? Não, não é coisa da NASA não. É coisa simples do dia a dia e que a gente usa com o celular aqui e resolve problemas do dia a dia. Né? Então, assim, são coisas bem simples até, né? Mas a gente tem que desmistificar muita coisa ainda, né? Eu acho que essa é a nossa pegada, assim, de... Minha gente, vamos lá. Recebendo então aqui as professoras Letícia e Maria... É Maria Aparecida ou não? Ou só Aparecida? Ih, tem uma história para contar sobre Tem isso. só Aparecida? Tem só Aparecida? Só Aparecida. É só Aparecida. Então, ela apareceu aqui no nosso programa, inclusive, a convite da Letícia, né? Eu adorei quando a Letícia falou comigo, Flávio, estou indo com uma colega de trabalho. Ok, gente? Aparecida Serrano. Eu falei, essa é nossa antiga amiga aqui, rapaz, né? Eu estou tendo o prazer de receber essa dupla aqui para falar sobre educação fundamental. E, gente, desculpa, né? Eu não gosto daquela conversa no campo da reclamação o tempo todo, né? Quando a gente recebe esses especialistas é para explorar esse pessoal na questão conceitual. E agora você que está ouvindo o nosso programa, pega aí a fala deles, aquilo que você tem de visão de mundo, mas o que você vê acontecendo, junta tudo isso, né? Faz um traço embaixo assim e faz a conta, né? E aí você vai chegar à sua opinião, né? E pode ter opinião, gente, tá? Nossa ideia aqui no programa é que você tenha a sua opinião, que você pense à vontade, né? A gente vai colocando as ideias, aí você vai botando tudo no liquidificador aí, vai formando sua visão de mundo, né? A grande contribuição nossa é essa. E aí eu quero mandar um abraço aqui para a minha amiga Nilcelina Farias. Boa tarde para você, Nilcelina, lá em Cachoeiro dos Bagres, acompanhando a gente, né? Dê um abraço aí no meu amigo Antônio, na sua filha também. Então, assim, cara, eu quero aproveitar para falar aqui daquela questão do Paulo Freire, que você promoveu, né, numa live muito, muito interessante, e esse dia alguém estava pedindo que eu desse uma opinião sobre isso. O Paulo Freire tem sido atacado aí, né,
por conta de ser alguém que pensou a educação ao modo dele, com conceitos dele, com opiniões dele, com a experiência de mundo dele, na faculdade nós estudamos inúmeros pensadores, né? Inúmeros pensadores. E lá a gente descobriu, com o meu professor, o Sápia, que era professor de cultura brasileira e sociologia também, a gente entendeu lá com o Sápia que nós precisávamos conhecer os conceitos que nos eram apresentados de acordo com cada pensador da teoria da comunicação, porque eu fazia jornalismo, né? Então, estudávamos Foucault, na lógica dele que você falou agora há pouco aí, estudávamos Stuart Hall, né? Tem a escola de Frankfurt, tem a escola de Chicago, tem a escola de Palo Alto, uma linha é à direita, outra linha à esquerda, outra linha mais ao centro, então, e você ia aprendendo os conceitos, o que cada teórico pensava em si, né? O que os teóricos mais antigos, os teóricos mais modernos, né? A influência de Walter Benjamin, por exemplo, que é um sujeito muito interessante, mas que tem os conceitos dele embasados em Saussure, né? Saussure é aquele que você vê escrito Saussure, né? Mas a pronúncia é Saussure. Saussure é um sujeito lá de 1600 e alguma coisa, e Walter Benjamin no século XVIII, XIX, que foi pensar no que ele havia dito, inclusive quem coloca Saussure na mídia é Walter Benjamin, que é da escola de Frankfurt. E aí a gente queria brigar com esses pensadores às vezes, né? E eu lembro do professor dizendo: meu irmão, olha só, você não está aqui para brigar com um pensador, você pode achar ele maluco, a gente apenas está apresentando o conceito dele, você vai achar ele doido, mas tem outro cara aqui que vai achar muito legal, e aquele que você acha legal vai ter um outro colega seu de turma que vai achar uma porcaria o que você gostou. Então, o objetivo da universidade, e por isso que o nome é universidade, que é muito dentro dessa lógica da diversidade, é conhecer as ideias, os conceitos, os pensamentos de maneira geral. Então, assim, eu quero até aproveitar para conceituar isso. Eu, quando vejo o Paulo Freire sendo atacado, independente de quem está fazendo esse ataque, acho uma grande bobagem, porque você pode discordar muito do que diz o Paulo, mas é alguém que teorizou, que trouxe conceitos, que trouxe pensamentos, né? A gente pode discordar dele. Você pode discordar até do que Jesus Cristo disse, né? Sem nenhum problema. Ué, à luz do conhecimento didático, e aí pensando nas questões teóricas, né? Você pode até discordar do que Jesus Cristo disse, sem nenhum problema. Mas para discordar tem que conhecer o que ele conceituou, o que ele apontou como caminhos, né, e tal. E aí eu vejo, sinceramente, uma grande bobagem esse ataque aí a figuras como Anísio Teixeira, né, Paulo Freire, entre outros, que são atacados por questões de viés político e tal. É uma bobagem isso. Acho que você não precisa concordar com ele. Mas o ataque é desnecessário porque são pensadores, né? Eu queria só deixar essa ponderação aqui e questionar você, Letícia, você que promoveu aquela conversa sobre Paulo Freire, se um dos propósitos era esse, né? Tipo de apresentar aquele cara como alguém que pensou a educação ao seu modo, ao seu tempo, sob o seu viés de conhecimento, e que deve sim ser respeitado por desenvolver. Não é porque o cara é um papa da educação, embora alguns se considerem, eu respeito isso, mas porque é alguém que conceituou situações, pensamentos, etc. e tal, e que deve ser respeitado como tantos outros teóricos que nós temos por aí. Fala um pouquinho disso. E fala sobre o evento também, sobre aquela live. Então, a live esse ano foi o centenário do Paulo Freire, Sim. né? Nasceu 19 de setembro de 1921. Então, fez 100 anos. E nesse momento de ataques também, que a gente vê que muitas vezes é o desconhecimento de quem foi a figura no Brasil, né? E aí, foi uma iniciativa nossa, né? De toda a equipe. Eu apresentei lá, fiz a abertura junto com a Vilma Sodré, mediando com a professora, né? A convite da professora Andréia Ramos, que é a nossa professora parceira lá de língua portuguesa. Então foi um trabalho de várias mãos, junto com a Suelen da EJA. Paulo Freire tem uma pegada muito forte com a EJA, né? A gente trabalhou junto, a gente se conheceu trabalhando na EJA com o trabalho do MOVA, né? Que tinha o respaldo do Paulo Freire. E aí ele faz 100 anos nesse contexto, né? E aí a gente achou importante fazer essa live, trazendo uma palestrante exatamente para isso. Assim, algumas coisas que são atribuídas ao Paulo Freire não são verídicas, né? De alfabetização. Ele nunca alfabetizou crianças, nunca defendeu aprovação automática, enfim, independente de que essas questões tragam ou não, né? Mas não fazem parte da defesa dele.
E foi um intelectual, assim, de uma grandeza tamanha que ele é reconhecido no mundo inteiro, né? E ele não traz um discurso específico, ele traz uma visão de mundo tão grande que se ele ouvisse essas críticas hoje para ele, ele ia falar assim, não conta mais, né? Eu vejo Paulo Freire... Eu tenho essa impressão também. Conta mais, por que você pensa isso, que eu quero saber? Porque ele é um entusiasta do pensamento humano, do que as outras pessoas Meio que fosse contrário, queria acreditar. traziam, e não hierarquizava saber, né? Não importa lá o saber do Dr. Jean, né? Nosso amigo que me pediu pra mandar um beijo, agora eu tô falando dele de sacanagem com ele lá, né? Não importa... Jean, eu vou mandar um beijo pra você também. Jean. Você quer beijo só das meninas, né? Eu vou mandar um beijo pra você também. Maravilhoso. Então, assim, do poder do saber do Dr. Jean não é mais importante do saber da senhora que vai lá fazer aquele bolo de milho gostoso, né? Fez aquele bolinho de milho ali que a gente trouxe. Não é saber mais Falar importante. em bolo de milho, me trouxeram aqui uma broa de presente aqui, as meninas, né? Muito obrigado. Né? Fica aqui o registro. Aprendi Atenção, convidados do programa Flávio Azevedo. Aprendei com essas moças, né? Aprendi então lá essas delicadezas, assim. Então, é a cidade que me ensinou a ser gente, viu? Menos ogra, né? Eu sempre falo isso, apaixonada pela cidade, enfim, né, pelas pessoas. E aí ele não hierarquiza conhecimento, né? Tão importante, conhecimento é importante. E aí eu me imagino Paulo Freire, né, diante dessas críticas todas, sentadinho numa cadeira feliz da vida, né? E querendo saber mais, né? Trocando mais. Então, assim, essa acho que é a pegada, trazer Paulo. Que bom que a gente está falando dele, né? Bem ou mal, mas que a gente está falando dele, mas que a gente precisa entender um pouco quem foi esse brasileiro reconhecido no mundo inteiro, que traz livros densos. A gente estava conversando, cara, você lê Paulo Freire, pega um livro de Paulo Freire, você lê uma vez, duas vezes, aí você volta, ele é redundante, ele é repetitivo, ele é conceitual, ele muda os conceitos, né? E quando você entende, ai, graças a Deus, entendi, né? Mas te transforma, ele muda você, caramba, cara, pensou um negócio desse. Então, assim, não li todos os livros dele, eu li só uns 5, mas eu sou, assim, apaixonada pelo pensamento desse cara que fala que a educação é construída através da conversa, do diálogo, né? De você respeitar o que o outro pensa, independente do que ele pensa, que você trouxe para eu entendo que nós temos uma outra unanimidade que é Vinícius de Moraes, né? Todos concordamos que Vinícius de Moraes é uma unanimidade do Brasil e mundialmente conhecido, não é isso? Musicalmente. Alguém pode achar o trabalho de Vinícius de Moraes uma porcaria. Sim. Eu gosto do cara, ele não gosta de bossa nova, ele não gosta desse negócio aí não. Beleza. Agora, a gente tentar desconstruir Vinícius de Moraes por conta disso, por não gostar, por não concordar com olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, pelo amor de Deus, né? Então, assim, cara, acho que a educação tem hoje uma responsabilidade, acho que muito grande, viu? Acho que na mão de vocês está a responsabilidade de enfrentamento desse momento burro que nós vivemos aí. E aí, do outro lado do paredão, está Monteiro Lobato, que eu vejo um monte de gente tentando desconstruir Monteiro Lobato, que ele era machista, porque a tia Anastácia era negra, que Dona Benta era branca, que não sei o que. Gente, é o tempo do cara lá, velho. Né? Então, assim, acho que tem que aproveitar. Se tem alguma coisa de rançoso ali do que escreveu Monteiro Lobato, acredito que tenha, porque ele representava um tempo rançoso, vamos usar isso didaticamente para a gente aprender. E não ficar desconstruindo o sujeito. E eu vejo essa bobajada acontecendo aí, rede social, então, que é uma cracolândia, né? A gente vê essas bobagens todas, eu falo, gente, mas que perda de tempo, que perda de energia. E ainda bem que nós temos os educadores lúcidos, né, para nos socorrer nessa hora. Na realidade, Paulo Freire é a representatividade das minorias, né? Ele vem trazendo ali o analfabeto com muita força e mostrando e evidenciando um problema social. Então, será que os governantes gostariam que evidenciassem problemas sociais como esse? Fazer com que... Só na hora de fazer discurso em comício, aí o cara gosta de falar disso. Né? Dizer que ele vai resolver o problema e não resolve, deixa para o outro fazer o mesmo. Pelo contrário, ele, a partir disso, ele cria o projeto Poder dele. Então, assim, Paulo Freire foi perseguido, né? Ele teve que se exilar no período da ditadura, foi militante do PT, é esquerda, então são
todas essas questões que hoje está muito no viés político da discussão, e quem não conhece como Paulo Freire pensava a educação, às vezes fala... Pois é, Aparecida, mas aí que tá, eu acho que você reduzir o Paulo Freire unicamente ao personagem político é muito pequeno e mostra deformidade de inteligência e de quem faz essa desconstrução, né? Desculpa, viu, rapaziada, que pensa desse jeito. Cara, esse sujeito não foi só um militante de esquerda, que não sei o que, ppp, bababá. Né? Nós temos outros sujeitos que foram exilados aí, que eu discordo do viés partidário e político do sujeito, mas tem um trabalho bacana, né, cara? Vamos falar aqui de Chico Buarque, vamos falar de outras figuras assim, que eu discordo da linha política que o sujeito toma e de algumas frases que tem, mas você desqualificar o trabalho do sujeito por conta de pensamento político partidário, eu acho que é muito pequeno. É por isso que o país talvez esteja patinando numa série de situações. E isso que eu estou falando aqui é tanto para lá quanto para cá, viu, moçada? Eu acho que a gente precisa meio que ter um freio de arrumação nesse negócio aí, né? Sob pena de estarmos caminhando para uma burocracia, depois da democracia, a burocracia, que é o que vejo. E se vocês discordarem, meninas, pode ficar muito bom. E como ela falou, os livros deles são densos, né? A leitura é densa. Ele fala ensinar certo, né? Vai depender do viés. Pensar certo e ensinar certo, né? Então vai depender de como eu penso o que é ensinar certo do que é pensar certo. E quando você vai lendo o que ele pensa sobre ensinar certo, né? Não é o certo da certeza, não é o certo de não errar, né? É o certo no sentido de que você também pode errar, você pode ir lá conceituar, voltar no seu conceito, refazer. Então, assim, é bem interessante. E quando eu começo a aprender, a entender Paulo Freire, foi a partir de uma leitura que eu fiz enquanto ele gestor municipal de São Paulo. E naquele momento, lá em 80, ele já fala na educação não para as autoridades, mas sim para os motoristas, para os zeladores das escolas, né, para as merendeiras. E isso parece uma discussão tão atual para a gente, mas Paulo Freire já vinha trazendo isso com muita força. Então, é um homem muito simples. E para você ver a quantidade de paredes que tem que se quebrar para chegar a isso, que Paulo Freire começou a defender ali atrás, ainda não está consolidada essa conversa, né? Ainda existe aí muita coisa a ser superada para que outros atores do cenário da educação, por exemplo, sejam entendidos como profissionais da educação. E protagonistas. Eu particularmente acho que todo mundo faz parte desse processo. Os professores são maravilhosos, sim, mas nós temos ali outros elementos dentro de uma escola que são determinantes para que a educação seja oferecida. Educam também, né? Educam também. É claro, lógico. Então é isso, gente. Olha, faltando ali 10 minutinhos, agora 7, 8. Sempre falam assim para mim, mas 2 horas de programa, o que eu vou dizer lá? Essas aqui estão indo embora, faltando ainda muita coisa para ser dita. Isso significa que vamos ter que voltar outra vez. Essa notícia boa do negócio. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês aqui, por essa reflexão que foi o nosso programa hoje aqui, a educação, né? Letícia e Aparecida são da Secretaria de Educação de Tanguá. E a professora Alba Regina diz que teve o prazer de conhecer Paulo Freire numa palestra na UF. Olha, dona honoris causa dele em 1996, se não me engano. Olha a dona Eu Alba, também estava lá, dona Alba. Eu também estava lá. Eu confesso para vocês que eu conheci mais o Paulo Freire através do Mário Sérgio Cortella, que eu sou um cara que acompanha muito o Mário Sérgio Cortella. O Mário Sérgio trabalhou com o Paulo Freire, né? Ele sempre narra coisas do Paulo Freire. Aí eu fui pesquisar esse cara, fui conhecer esse sujeito, como curioso mesmo, né? Como um sujeito que gosta de ter conhecimentos gerais. E é um cara bacana, que eu acho que Ariano Suassuna escreve algo parecido com o que ele escreve também sobre essa questão das minorias, por exemplo, né? O cara lá do Vida e Morte Severina, né? Como é que é? O Graciliano Ramos? É Graciliano Ramos, né? Acho que é Graciliano. Que fala do Nordeste, né? Que fala do... Não, acho que é Graciliano Ramos. Cabral de Melo Neto. Essa moçada aí que fala dessa... Não, nós temos tantos outros, né?
que trazem muita conversa bacana sobre essa questão, sobretudo essa moçada que tem esse olhar mais lá do Nordeste, né? Onde existe maior segregação e a desigualdade ela é mais, né? A desigualdade é maior porque as pessoas são silenciadas por conta daquela força do coronel, aquela coisa toda, né? Aqui, embora a gente tenha isso no eixo sudeste, né? Sul-sudeste, mas a moçada aqui é mais atrevida, né? Enfrenta mais esses coronéis que ainda existem, né? Mas a gente tem um poder de enfrentamento maior, a mídia está mais presente aqui. E é isso, cara. Meninas, muito obrigado. E abrir espaço para vocês se despedirem dos nossos ouvintes. Um prazer ter vocês aqui. Então, eu quero agradecer, né? Cheguei um pouco tensa, confesso, nervosa, mas foi muito prazeroso, proveitoso a conversa, né? A gente pôde buscar nas memórias, né, questões educativas que vivemos, né, e passeando pelo nosso trabalho e culminando aqui nessa pensamento, né, de Paulo Freire, né? Chegou nervosa, mas já está pronta para voltar de novo, né? E quero justificar, né? Para me despedir, né, além dos demais que estão ouvindo, a professora, de repente, a Alba não foi minha professora, para ela não ficar triste, porque eu fui uma aluna do campo de Pitangas. Ah, tá. E, de repente, foi muito bom, Alba, não ter estudado com você, porque, assim, voltei para o campo de Pitangas e tentei fazer lá a diferença, né, da minha contribuição social, né? Fiquei lá por 10 anos, mais ou menos, e vim trabalhar na coordenação, né? Então, eu entendo que eu voltei para aquele espaço que eu estudei e dei minha contribuição social. Então, não fica triste não, tá, dona Alva? Porque eu não estudei com você, tá? Mas é um prazer te conhecer, tá bom? Letícia. Me despeço aqui também, né? Agradecendo aqui a oportunidade de falar um pouquinho sobre educação, que é a paixão, né? Eu comecei falando isso, paixão da minha vida, né? Tenho a oportunidade de trabalhar no que eu amo, né? E tenho a oportunidade também de trabalhar em Tanguá, que é a cidade que eu sempre faço minhas declarações de amor aí pelas redes sociais, né? É uma cidade que eu brinco que ensina a ser gente de verdade, a trazer o pãozinho, a dialogar melhor. Eu brinco muito, eu sou filha adotiva de Tanguá, né? Sou permutada, tenho matrículas em outros municípios e atuo, sou servidora pública em Tanguá, né? E quando eu cheguei, eu falei assim, cara, eu vou trabalhar em Tanguá, cidade pertinho de casa, vou poder contribuir com tanta coisa. Mas, assim, Regis, aprendi muito mais do que pude ensinar. Então, assim, eu tenho muito carinho por essa cidade, aprendo todo dia. E estar vivendo essas possibilidades de trabalho, de atuação, dentro da educação, me realizam muito, sabe? Me realizam bastante. Então, assim, eu gosto de verbalizar isso, né? Porque acho que assim, a dedicação de vida junto ao serviço público, né? Porque às vezes a gente lembra que é professor, mas a gente esquece que é servidor público, né? Então, assim, eu tenho muito essa identidade de serviço público, sabe? Com qualidade, com afinco, sou chata, né? Meio que viciada em trabalho, né? Mas eu acho que essa pegada na educação ainda é muito forte. Então a gente tem aí, quero cumprimentar todos os meus colegas de trabalho, Secretaria de Educação, das escolas, meus parceiros, assim, tudo que a gente veio falar aqui não é o nosso trabalho, a gente coordena, né? A gente dá ordem, né? Juntas, né? Mas os trabalhos são deles, sabe? E nessa pandemia a gente passou um sufoco. E eles fizeram, né, a diferença. E fizeram toda a diferença. Então acho que assim, a melhor homenagem que a gente podia prestar a Paulo Freire foi essa, manter a educação de pé, eu arrepiei, né? Enquanto esse tempos pandêmicos, né? Tempo difícil que a gente conseguiu levar muito menos, a gente trabalhou muito mais. Você é casado com uma pessoa da educação também, né? Deve ter acompanhado isso também. A gente trabalhou muito mais, estão todos nós estressados, esperando por essas férias, né? Com marcas físicas mesmo, né? A gente está mais envelhecida, a gente está mais cansado, mas a gente conseguiu junto todo mundo, né, manter de pé. Então foi uma hora que a gente teve que pegar. Eu acho que inclusive que a perda de colegas também, né, cara? Nossa. Né? Eu via sempre o pessoal se despedindo de um professor, Horrível. de um amigo, isso acabava sendo também algo assim
e ainda ter que... então, assim, foi um tempo muito difícil que a gente passou junto. E aí eu verbalizei, não queria estar em outro lugar, né? Passamos uma relação dura, difícil, mas entre pessoas que a gente tem um clima muito bom de trabalho. O nosso amigo, o Paulo Henrique, né, o glorioso Falcão, diz aqui, ó, irmão, manda um abraço aí pra Letícia, gente boa e guerreira. Eu trabalho na portaria da Secretaria de Educação. Ah, que Vamos legal. em frente. Beijo. Abraço aí pro meu amigo Paulo Henrique. Conclui, Letícia, por favor, que eu te interrompi. Era isso mesmo, falar um pouco disso, né? Que a pandemia acho que nos marcou para sempre, né? Mas eu acho que fica esse legado de como que a gente unido, a gente consegue se sustentar. De pé foi difícil pra caramba, né? E assim, eu que sou um sujeito que... A Alba está dizendo aqui, ó, foi um prazer conhecê-las virtualmente. A educação está melhor que antes, mas ainda precisa de mais ajustes, diz aqui Jocilene. Eu acho que precisa sempre de ajustes, né, Jocilene? Eu que sou jornalista há 15 anos, eu vejo, nesse tempo de jornalista, eu vejo evolução na educação em todos os sentidos, né? Desde a valorização do professor, a conquistas, etc. e tal. Mas acho que precisamos evoluir sempre, né? Como ser humano nós precisamos evoluir, etc. Então, sim, sempre é importante. Caminho, acho que a gente não passa do 0 ao 10, a gente tem que passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, né? A gente vai fazer esse caminho, então é importante que a gente não esteja parado, né? A gente tem que continuar caminhando sempre, eternamente, e saber que quando a gente partir, a gente vai passar o cajado para o outro e o outro vai continuar. Por isso que o tal do legado é tão importante, né? Porque aí, quando você deixa legado, você deixa algo construído para alguém seguir a partir daquilo que você deixa, né? Então o camarada não vai precisar percorrer todo o caminho que você fez. Né? Ele já pega o seu ali e vai desenvolvendo a partir do que você deixou de conceito, de pensamento, de trabalho, de algo construído, né? É mais ou menos por aí a forma como eu entendo essas coisas todas, né? E aí você me falava aqui da questão da pandemia e o quanto ela tem contribuído para o crescimento das pessoas como um todo, e até para entendermos um pouco mais também da nossa maldade humana, né? E aí é que eu implico muito com a imprensa, com essa coisa desse viés que ela tem de causar sensação nas pessoas, em vez de usar esse momento para prestação de serviço, para conversas como essas aqui conceituais, né? Porque eu acho que nós não temos nada registrado da gripe espanhola. Então acho que se nós tivéssemos talvez uma imprensa bacana, e nós não tínhamos tecnologia que temos hoje, né, pessoal, né? Na época da espanhola, que foi lá em 1918. Mas eu fico muito preocupado quando houver a próxima pandemia, e ela vai haver, infelizmente, assim como nós temos outra, quase 100 anos depois, né, da espanhola, nós estamos tendo outra, provavelmente haverá uma no futuro. E aí o que estamos deixando de aprendizado para aquela geração de daqui 100 anos, daqui 150 anos, daqui 60 anos? Quando os caras forem pesquisar o que aconteceu nesse tempo, e aí eu vou usar a fala aqui do Mário Sérgio Cortella, qual é a obra que nós estamos deixando daquelas pessoas do futuro quando forem consultar comportamento, tudo mais, que nós pensamos, que nós produzimos, né? E por isso que eu acho que a imprensa poderia prestar um serviço melhor à sociedade nessa época, ao falar de saúde, ao falar de educação, ao falar de uma série de questões. E eu não vou entrar no viés político aqui não, quero só mesmo falar sobre essa questão comportamental de todos nós mesmo, né? E aí, meninas, eu quero agradecer muito vocês, Letícia, Aparecida, e agradecer sobretudo você que está em casa nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, né? Vai ouvir depois, vai acompanhar depois, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês, né? Muito obrigado pela audiência. Eu tenho um compromisso amanhã, não sei se consigo chegar a tempo de apresentar o programa Flávio Azevedo. Então, se eu não vê-los mais, não estiver mais com você, que é nosso seguidor, nosso ouvinte, nosso amigo, um feliz ano novo, que Papai do Céu nos abençoe muito, que 22 seja um ano bem melhor do que este, né? Com muito menos gripe do que nós tivemos nos últimos 2 anos, né? E é isso, gente. E vamos fazer atividade física, vamos exercitar nossa mente também, porque a comorbidade às vezes ela está aqui dentro, viu, minha gente? E que Papai do Céu possa nos abençoar muito. Então, a todos um feliz ano novo, né? Que as nossas famílias, que muitas estão chegando incompletas nesse fim de 2021, possam chegar
completas, né? Com quem vai começar 22, né? E é isso, um abraço grande. Jean-Pierre, obrigado, meu irmão, pela sua audiência aí, obrigado pela companhia. Deixar um beijo aqui também para Vilma Sodré. Vilma também, nossa amiga, e eu lembro de Vilma no Colégio Bonito, cara, no tempo que eu era estudante lá no Colégio Bonito, ela, algumas séries à frente da minha, não quero revelar sua idade não, Vilma. Abraço aí pra Vilma, vinha de Silvio Jardim, fazia parte do bonde de Silvio Jardim, de Baú, um negócio desse. Vinha um monte de meninas de lá estudando no Colégio Bonito e Vilma fazia parte daquele grupo. Lembro bem disso quando eu era adolescente. Abraço para Vilma, que é uma educadora importante aí da nossa região. Vilma atuando em Silvio Jardim com brilhantismo, agora em Tanguá. Parabéns, Vilma, pelo seu trabalho, né? Passa por aqui Doug Cardoso, deixando a mãozinha aqui também, né? Deve ser do time lá de Tanguá, né? Abraço aí para essa moçada toda, ao meu amigo Luciano Lúcio, secretário de Educação em Tanguá, sucesso, que Papai do Céu abençoe e o guie sempre, né? Ao prefeito Rodrigo Medeiros, deixo aqui meu abraço também, e quero cumprimentá-lo por colocar o sarrafo da administração tão alto que está fazendo a rapaziada que governa as cidades do lado se virar, porque Tanguá, com muito menor orçamento do que os vizinhos, botou o sarrafo lá em cima. Tem problema, tem dificuldade, vai ter erro, claro que vai ter, mas Rodrigo botou o sarrafo lá em cima e peixe dela, olha, essa moçada aí estão tendo que se virar para correr atrás dos caras, né? Porque eles têm orçamento bem maior e o sarrafo deles está mais abaixo. Então, Rodrigo, parabéns ao prefeito Rodrigo, né? Sobretudo pelo poder de comunicação que o Rodrigo Medeiros tem. E aí eu gostaria de finalizar dizendo isso aqui. Não é só uma questão de bom secretário, não é só uma questão de boa equipe e de boa vontade até da população. Não, porque a opinião pública está com boa vontade. Não. Rodrigo comunica bem, concatena bem as ideias, tem um poder de convencimento e sabe vender aquilo que ele está fazendo, né? Ele, na entrevista que ele fez comigo, ele disse que acha que tinha condições de ser ator. A gente estava entrevistando o Zeca Novaes, né? Ele falou, ator não dava para mim não, né? Que era Luciano Lúcio, Zeca e o Rodrigo. Ator e músico não dava para mim não, porque eu não canto bem, não sei, mas eu acho que locutor eu podia ser. Eu falei, pô, mas logo a minha profissão, pô. Mas comunica muito bem o Rodrigo, né? Ele tem uma condição bacana de fazer com que nós compreendamos o que ele está querendo, o que ele deseja. Isso é extremamente importante, tanto para a população quanto o grupo de trabalho que vai tocar os seus projetos e ideias para Tanguá, né? Isso aqui não estou rasgando seda, nem tentando puxar o saco do cara. É uma constatação. Né? Se você não concorda, amigo, desculpa, mas é o que eu vejo quando olho o discurso da moçada toda aí da nossa região, né? Então, por vezes, o problema não é a comunicação institucional, viu, vizinhos de Tanguá? Não é o problema não é a Secretaria de Comunicação. Às vezes o problema não é o secretário. Talvez seja o chefe do executivo que não está conseguindo concatenar, não está conseguindo comunicar através das suas aparições aquilo que de repente ele quer colocar, né? Então, parabéns ao Rodrigo por conseguir fazer isso com tanto brilhantismo, né? E quero desejar a todos, né, os nossos governantes da região, porque quem ganha somos nós com a região bem governada, né? Não adianta Tanguá desenvolver sozinha, porque ninguém é uma ilha, né? Então, tomara que os demais municípios também avancem, se desenvolvam, alcancem objetivos, para que todos nós possamos crescer de maneira uniforme e igual. Então é isso, gente. Boas festas, feliz ano novo. Se eu não vier amanhã, segunda-feira, nós estaremos por aqui. Talvez esteja conosco aqui, vai depender da agenda dele, abrindo o ano de 2022, o primeiro programa Flávio Azevedo, com meu amigo Léo Peclar, que trabalha com essa coisa das emoções, trabalha com essa questão da psicologia, né? É professor também. E a grande pergunta é, e aí? Quais são os planejamentos para 22, né? Como pensar o novo ano que chega? E tem gente que diz que vai casar, vai descasar, o outro vai ficar rico, o outro vai ficar pobre, né? Então, ninguém se planeja para morrer, graças a Deus, né? Vamos ficar todo mundo vivo, né? Mas os projetos são muitos. E a conversa com o Léo vai ser mais ou menos essa. Começando um ano
E aí, né? Como planejar o ano? Eu vi também, e vai estar conosco aqui a Mariana Moraes, que tem aquele projeto das mulheres de sucesso, né? E ela colocou alguma coisa no Instagram dela essa semana sobre como planejar o próximo ano e tal. E ela tem aquela coisa da educação, né, como mentora de educação financeira, né, etc. e tal. Vai estar conosco aqui conversando também. Eu quero tratar desse assunto com ela. Então é isso, gente. Um beijo grande no seu coração. Muito obrigado, Aparecida e Letícia, mais uma vez. Obrigado pela participação aqui conosco. E é isso. Vamos ficando por aqui, agradecendo os amigos que estão sempre nos prestigiando. Valeu, gente. Abraço grande. Tudo de bom. Tchau, gente. E Feliz ano novo. voltamos em 2022, se eu não conseguir chegar amanhã. Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo.